Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos iniciando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Você que chegou em nosso canal e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, já se inscreve em nosso canal, deixe o seu gostei, o seu like, ative o sininho de notificações e compartilhe com mais alguém. Assim fazendo, a plataforma vai compreender que o nosso conteúdo é relevante e, de fato, por si só, vai recomendar para mais pessoas. Você que faz parte aí da nossa família de mais de 200 mil inscritos, muito obrigado por você fazer essa programação tudo especial acontecer, até porque esse podcast acontece para você, por você e para mais ninguém. Toda semana nós temos aqui convidados especiais, hoje não é diferente, porque eu tenho a alegria de trazer novamente a esta mesa um amigo, um irmão, um evangelista, um pastor, alguém que tem um depósito extraordinário de Deus e já tem compartilhado com esta geração. Estou falando do evangelista Caio César, o evangelista sincero ou o evangelista debochado? Seja bem-vindo mais uma vez. Cara, o Fábio, ele me constrange com a oratória dele, mano. Porque ele fala muito bonito, muito... Inclusive, obrigado pela caneca aqui, mano, só que eu sou raiz, toma aqui, ó. É mesmo? Vou deixar aqui só pra propaganda. Por favor. Eu sou daqueles que... Fui na sala VIP esses dias numa igreja aí tinha uma xicarazinha linda, mano. Peguei o copo, taquei café dentro. O pastor nitidamente olhou, tomou aquele susto, sabe? Então eu sou de uma geração mais raiz. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez, Deus abençoe. Eu acredito, podcast. Muito bom estar aqui, né? A última vez foi uma benção. Vocês têm crescido cada vez mais. Da última vez para cá, o canal alavancou aí, vai crescer cada vez mais. Vocês prosperem e fiquem ricos, porque o rapaz da mídia aqui não aguenta mais pagar boleto. A cara dele ali fechada. Mas que Deus abençoe vocês, é um prazer, vocês são top demais. Mas quem nos dá o crescimento aqui é Deus, através dos convidados, de pessoas especiais como você, que vem aqui compartilhar o que Deus tem depositado na vida. Pois é. Foi bom outra vez, foi bom também. Acho que é uma via de mão dupla, né? Acaba edificando pessoas, a gente brinca assim, mas no fundo de toda brincadeira, eu costumo dizer que eu sou o pregador do riso ao choro. Então sempre que eu começo fazendo rindo e termino fazendo chorando. Então é isso. Acho que o objetivo é atingir pessoas e, de alguma forma, se você que estiver em casa vendo chorar, emocionado porque Deus falou, rir porque estava triste, o objetivo é alcançar você. Perfeito. E o reino é isso, né? É uma troca, entre aspas. Você vem aqui, compartilha um pouco do muito, nos ajuda e de alguma forma também a gente ajuda fazendo cortes e tal, elevando um pouquinho mais o seu nome. Com certeza. E essa ideia de ser uma troca, ela também já é divina. Quando a Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele entregou, mas ele queria algo em troca, né? Sim. Deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, ele deu, mas ele queria alguma coisa da humanidade, né? A vida é feita de troca, né? O pessoal fala assim, não, porque eu não sou interesseiro. Cara, você é interesseiro em qualquer coisa. Até o evangelho, até o fato de você ir para a igreja tem um interesse, você quer ir para o céu. Então as pessoas abrem a boca e falam assim, eu não vou para a igreja por interesse. Então vai para o inferno, irmão. Ou se não tivesse céu, você ia para a igreja? Você não ia. Então, assim, a questão é você saber moldar o nível de interesse que você quer na situação. Então, a vida é feita de interesse. Você casa com uma pessoa por um interesse. Né? Você quer alguém que cuide de você, você vai cuidar da pessoa. Você quer uma mãe para os seus filhos, você quer uma esposa, ela quer um pai para os filhos dela. Então, a vida ela é feita de trocas, feita de interesses. Mas a questão é que tem uns interesses maléficos, onde a pessoa só procura você, de fato, por aquilo que você pode oferecer, né? E tem as trocas benéficas, que é aquelas pessoas que procuram você por coisas saudáveis, né? Então, a aliança, automaticamente, ela vai gerar frutos de recompensa. Né? Então, se eu sou teu amigo, tem portas que não cabem a mim, mas eu vou lembrar que cabe a você. Né? A nossa amizade vai ter portas que você vai olhar, vai ouvir uma oportunidade, você vai lembrar, o Caio se encaixa nessa porta. Não lembraria de mim se a gente não tivesse uma aliança, uma amizade. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sempre costumo falar isso. A vida ela é feita de interesse. E não tem problema nenhum em ter interesse. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Por exemplo, uma amizade que só um é amigo não é amizade. Não é, exatamente. Então, eu costumo dizer que é o seguinte, o fato de você ter uma amizade com uma pessoa e você vê... A prova que você faz se essa pessoa, de fato, está contigo só por aquilo que você oferece, é que o dia que você disser não, ela sai. Entendeu? Então, enquanto a sua utilidade estiver ali, a pessoa estiver ali, a sua utilidade acabou, a pessoa saiu, nunca esteve por você. Esteve por aquilo que você poderia oferecer. Então, assim, existe, sempre vai ser troca. Eu quero um filho, por quê? Porque eu quero alguém para cuidar, eu quero uma pessoa que vai ser meu herdeiro. Então, é um interesse. Eu tenho interesse em ter um filho, por quê? Porque existem N interesses em ter filho, N interesses em eu estar na igreja,
Eu tô adorando por quê? Porque eu tô adorando porque eu quero estar mais perto de Deus. Que estando perto de Deus, automaticamente a minha vida espiritual tá boa, que automaticamente minha família tá boa, que automaticamente minha vida financeira tá boa. Então, assim, não tem problema ter interesse, né? Há uma hipocrisia gigantesca do crente que fala que não, eu não busco a Deus por interesse. Busca. Só de falar que é ir pro céu já tá com interesse, pô. Só de falar que você quer ser salvo já é um interesse. Um amigo meu dizia um negócio muito, muito interessante. Ele falava assim, se você descobrisse hoje, Deus chegasse aqui na Terra e hoje falasse assim pra você, cara, pode fazer o que tu quiser que tu vai pro céu. Pode pecar, trair mulher, fornicar, mentir, roubar. O que você fizer... Eu quebrei a lei agora. Quebrei a lei, virei universalista. Então o que você fizer, você vai pro céu. Você continuaria fazendo? Você pararia de fazer? Então assim, é muito interessante isso. Muito interessante. Você vê se de fato você tá ali por um interesse de salvação, quando você vê que você busca a Deus, que você tem o objetivo de chegar no céu. Tá errado? Não tá errado, pô. Não tá errado. Você quer morar com Deus, você quer ir pro céu. Então é um interesse santo, é um interesse claro. Entendeu? Então é isso que está acontecendo aqui no podcast. E é um interesse benéfico, né? Sim. A vida, ela é feita, como você bem disse aí, ela é feita de interesse. Mas o ruim mesmo é que tem muita gente que está precisando, começa a buscar a Deus e quando recebe, abandona a Deus. Aí existe até uma frase que ela é muito linda. Não te esqueça de Deus quando tudo estiver dando certo. Porque as pessoas buscam a Deus pelo interesse e quando tem os seus interesses em mãos, abandona. É a mesma coisa. Tem gente que busca ter amizade conosco, tem gente que quer andar com a gente e quando consegue aquilo que deseja, nos abandona e se torna nosso inimigo. É por isso que eu falo que o ideal da aliança, de você ter uma aliança com a pessoa, é você ter pessoas do seu lado que foram seus amigos sem você ter nada a oferecer. Eu acho que o segredo da aliança é isso, o segredo da amizade verdadeira é essa. É quando você tá mal, quando você não tem o que lhe oferecer, a pessoa tá lá. Entendeu? Esse mundo de itinerância, de pregação, de viagem, a gente acaba atraindo muitas pessoas que querem você por aquilo que você pode oferecer. E eu tenho um ódio disso, Fábio. Mano, pessoas que se aproximam de você exatamente por aquilo que pode oferecer. Né? Então, alguns jargões. Jargões ou jargões? Eu acho que pluraliza, né? Vai para jargões. Vai para jargões, né? Vai. Então corta o jargão aí. Vai cortar, mano? Agora fala, alguns jargões. Alguns jargões. Pode deixar. Existem alguns jargões de cara puxa-saco. Não pode falar puxa-saco? Pode. Puxa-saco no hebraico é bajulador. Os puxa-saco, né? O cara... se aproxima da gente que é pregador, que tem um certo conhecimento, mano, é sempre a mesma coisa. Nobre, mestre. Autarquia. Aí tem uma raiva que esse tempo atrás eu tava na igreja, mano, tava básico, camisa preta, calça preta lisa, tênis preto, irmão, mais básico impossível. Aí o cara chegou e falou assim, nem Salomão. Eu falei, Salomão, tu se vê Salomão se vestindo com uma camisa preta, uma calça preta, um tênis preto. Então tu vê que é puxa-saquismo. Entendeu? Aí já é o tipo de interesse falso. São pessoas que se aproximam de você porque sabem que você tem alguma coisa a oferecer. E o reino de Deus não é isso, cara. O reino de Deus, ele sempre foi aliança e a aliança faz gerar resultado. Sim. Né? Eu acho muito tremendo isso na Bíblia. Você vê que o ambiente que você tá vai gerar oportunidades novas. Vai gerar. Falei hoje, não vou citar o nome da pessoa, mas um amigo meu, ele queria entrar muito numa porta, uma determinada porta, e a pessoa chegou para ele e falou assim, cara, você não é... O seu perfil não é para essa porta. Você não encaixa nessa porta. É um dos melhores amigos meu. Ele falou assim, você não encaixa para essa porta. E ele poderia ficar triste, desanimado, poderia largar tudo. Ele, naquele momento de rejeição, ele lembrou e falou para a pessoa, cara, eu não entro nessa porta que é grande, porque o meu estilo não bate, eu não tenho capacidade para isso. Só que tem uma pessoa chamada Caio César que entra. Então, eu vou ser sempre grato a esse cara, vou ser sempre grato a esse amigo, porque no momento onde eu não tinha nada a oferecer, ele lembrou de que eu tinha capacidade para entrar, e depois que isso aconteceu, Deus ele escancarou as portas para mim. Então você vê que a amizade é isso, cara. Sim. A amizade é tipo assim, ele não tem nada para me oferecer, só que eu entendo que a porta que está sendo aberta não é para mim, mas é para ele. Porque tem gente que sabe de oportunidades que pode mudar a vida de pessoas, mas como essa oportunidade não é para ela também não quer que a outra vá. Mas tem gente que faz isso também por investir em pessoas, porque ele sabe, o cara vai bem lá, vai se dar bem, Sim. E depois ele vai lembrar disso e será grato e vai me abençoar. Exatamente. Mas é o que eu te falo, o cara pode ter feito nessa intenção? Pode, mas foi de uma forma benéfica, porque não é certo que vá. Sim. Não era certo que eu daria certo, não era certo que ia vingar, não era certo que... Entendeu? Então, tipo assim, ele foi... Na época, era bem improvável dar certo. Era improvável.
É que ele olhou a porta, ele olhou pra mim, ele ligou os fatos, falou, cara, ele encaixa lá. Depois ele falou, se um dia, caso você dê certo, você vai lembrar de mim porque nós somos amigos. E foi o que aconteceu. Isso então, é investimento. Investimento. Então hoje ele colhe frutos. Aí é o que eu falo, foi o interesse? Foi. Só que foi um interesse benéfico. Não foi aquele interesse tipo assim, toma lá da cá, eu te abençoo, você me abençoa, eu faço, você faz. Então eu acho que assim, o reino de Deus ele não é feito de retorno imediato. As pessoas têm que aprender a fazer as coisas para os outros sem querer troca. Isso. Entendeu? Porque geralmente quando você faz alguma coisa por alguém, não é essa pessoa que vai te devolver a honra. Entendeu? Geralmente quando você faz alguma coisa pela igreja, não é a igreja que vai te devolver essa honra. Eu falo muito isso para pastores e líderes. Eu falo, gente, o que vocês fazem pelas pessoas não são as pessoas que vão devolver para você. Então o evangelho é isso. Jesus, ele curou a ferida dos outros, estava com dor, não se curou. Jesus enxugou a lágrima dos outros, ele chorou, não enxugou dele. Jesus pegou pessoas aflitas, ele aflito, não tirou a aflição dele. Jesus ressuscitou os outros, ele morto não se ressuscitou. Porque Paulo fala lá na frente assim, ó, graças dou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a Deus Pai que o ressuscitou. Então, quem ressuscitou Jesus foi Deus, foi o Pai, não foi ele. Ele não se ressuscitou. Entendeu? Então, olha que louco. Não curou os outros, não curou ele. Aliviou os outros, não aliviou ele. Enxugou a lágrima dos outros, não enxugou a dele. Ressuscitou os outros, não ressuscitou ele. Aí o que Paulo fala? Mas Deus Pai o ressuscitou. Então está dizendo o seguinte, Jesus, o que você fez pelos outros a vida toda e não fez por si, eu farei por você. Perfeito. Então isso que é evangelho, cara. Acho que isso é reino de Deus. As pessoas fazem muitas coisas por troca. Aí nasce crente mimizento. Aí que nasce crente cheio de graça. Aí que nasce crente dolorido. Que aí vou entrar na minha área. Aí é minha área. Aí é a área que eu não tenho paciência. Aí é o cara que quer chegar cedo na igreja para o pastor perceber que ele está chegando cedo. Por quê? Porque ele quer chegar cedo? Não, porque ele quer que o pastor veja que ele chegou cedo, porque para destacar ele, para consagrar alguma coisa. É o cara que quer fazer uma obra social, não pela obra social, não para ajudar pessoas, porque ele quer que o pastor veja que está perto de uma consagração e ele quer ser consagrado alguma coisa. É o cara que nunca deu presente para o pastor. E do nada agora vai encher o pastor de presente, não porque ele tem um coração bom ou sentiu de abençoar. É porque ele quer que o pastor fique feliz com isso e consagre ele. Aí você vê o coração dessas pessoas fácil. Como? Passou a consagração, não consagrou, ele para de ir para a ação social. A porta passou, não colocou ele para de chegar cedo no culto. Lavava o banheiro, fazia, acontecia. Quando passou a oportunidade que ele queria, ele não foi, ele para de fazer. Então você vê que o coração do cara nunca teve no que foi feito. Estava na intenção do porquê fazia. E o pior de tudo é quando começa a cobrar, né? Faz um favor para você, foi tão interessado em receber um retorno imediato que fala, eu fiz isso por você. Ou seja, essa cobrança ela é totalmente desnecessária dentro de um vínculo de amizade, dentro de um vínculo de relacionamento. Até porque eu, por exemplo, eu já colhi de terra que eu nunca semeei. Sim. E eu nunca colhi de terra que eu nunca plantei. Que eu já plantei, na verdade. Eu já colhi de terra que eu nunca plantei e já plantei em terra que eu nunca tive colheita. Outros colheram no meu lugar. Exatamente, exatamente. O pior, aí o cara vai jogar isso para Deus. Porque ele começa a fazer coisa para Deus. Vai dar um corte agora, hein? Ele começa a fazer coisa para Deus na intenção de receber algo em troca. Então, eu vi uma frase de um filósofo muito grande que ele diz assim, ó, eu desconfio até da santidade e da pureza dos corações bons. Por quê? Porque Jesus ele nunca se preocupou com o efeito que você faz, ele preocupou com a intenção do porquê faz. Eu conheci uma pessoa que santificou a vida toda e nesse termo de santificação não só santificava, como julgava e criticava quem pecava. Então você olhava, você via que essa pessoa nitidamente era uma religiosa, julgava outras pessoas que faziam o que ela não fazia, e aí a gente tem um sério problema. Por quê? Porque a intenção da santidade dessa pessoa nunca foi Cristo ou Deus ou o reino. Foi porque alguém liberou uma profecia para essa pessoa que se ela não santificasse naquela intenção, uma bênção que ela queria, que era o sonho dela, não iria acontecer. Então ela ficou 8 anos numa santidade interesseira, porque existe santidade interesseira. Sim. Existe pessoas, cara, existe gente que não tá deixando de transar porque quer ir pro céu. Tá deixando de transar porque alguém falou que se você transar, a porta de emprego não vai abrir. Tem gente que não vai pro mundo. Não é por nada, porque alguém falou para ele assim, se você for pro mundo, Deus te mata no outro dia. Ele tá na igreja com o coração no mundo, mas não vai pro mundo com medo de morrer. Como se Deus fosse falar isso pra pessoa. Entendeu? Então assim, Deus não tá preocupado com a sua intenção, com o seu medo. Ele tá preocupado com a sua santidade genuína. E tem gente que não tá entregando liderança, tá ali cansado, o povo tá sofrendo. Ele não entrega com medo de ir pra cadeira de roda. Com medo de ir pra cadeira de roda. Uma coisa que eu vou falar aqui pra quem eu tenho um ódio quem fala isso.
A pessoa cresci nesse meio. A pessoa está num ambiente lá. Ai, Deus me deu uma revelação para entregar para a pessoa. Não entreguei, fui para casa, passei mal, desmaiei, doeu minha barriga. E Deus falou assim, eu mandei tu entregar a revelação para ele. Tu não entregou, tu vai ficar no leito de cama. Eu já vi pessoas falar que ficou no leito de cama, doente, porque tinha que entregar uma revelação pro fulano, foi embora, é o famoso engoliu fogo. Engoli fogo, cheguei em casa, passei mal, fui parar no hospital. Falei, gente, que Deus é esse, cara? Que Deus é esse? Que não tem capacidade de tirar o que falou pra você, dar pra outra pessoa, pra pessoa entregar? Aí Deus tem que te adoecer, te botar de cama, te deixar mal, porque tu não entregou a revelação. Dá licença, rapaz, isso não é Deus não, isso é Hitler em forma de Deus. É doido, né? Um ditador em forma de Deus. Um ditador, cara. Então, quer dizer, é isso que eu falo. Então, as pessoas tendem a ter um interesse com Deus fora do normal. Entendeu? As pessoas tendem a ter uma moeda de troca com Deus ou com medo ou por interesse pessoal. Entendeu? Então, essa pessoa foi um caso dessa. Ficou anos santificando, aí quando viu que aquela bênção que ela queria não ia chegar, foi lá e caiu em pecado. Meu Deus. Eu falei, ué, o que aconteceu? Não, porque... Eu falei, não. Aí eu entendi. Você nunca santificou por Cristo. Você santificou por aquilo que você poderia receber através da santidade. Então, cara, santidade é uma coisa que você tem que ter, porque é seu estilo de vida, é ordenança bíblica, e porque tem que existir. Deus não gosta da parada, Deus não gosta de você ver uma vida maluca. Entendeu? Então, assim, não tem que ser troca. Assim, eu vou santificar, vou dar dízimo, vou orar, vou buscar, porque eu fazendo isso, eu sou da isso. Não, o nome disso é relacionamento. Né? Então, tudo que a gente precisa está em Deus. Tudo, mano. Tudo. Se eu orar, eu estou mais perto de Deus. Se eu buscar, eu estou mais perto de Deus. Se eu consagrar, eu estou mais perto de Deus. Eu estando em Deus, mais perto de Deus, Deus tem casamento. Deus tem vitória. Deus tem porta de emprego. Deus tem um carro para me dar. E essas coisas serão acrescentadas. Então, né? Buscar o reino de Deus e a sua justiça. E essas... Então, eu não preciso santificar eu preciso santificar, buscar para estar perto dele. E estando perto dele, eu vou ter mais intimidade e relacionamento para... Você tem filhos? Tenho. Você não vai... me dá prioridade no lugar que você deu pro seu filho. Seu filho é prioridade. Por quê? Porque ele dorme, acorda com você, ele está na mesma casa que você, você cria lá eles todo dia, a gente se vê esporádico. Então, assim, o relacionamento determina a prioridade. Sim, claro. Entendeu? O relacionamento determina a prioridade. Se seu filho tem mais relacionamento com você, ele é prioridade no meu lugar. Não tem como. Então, as pessoas buscam bens de Deus sem buscar relacionamento. Aí quando você busca relacionamento, você entende que você passa a ser prioridade de Deus, não porque você é melhor que os outros. É porque o teu relacionamento com ele está mais intenso. Quem prioriza Deus é priorizado por ele. Por estar mais perto dele, automaticamente o acesso é melhor, automaticamente a conversa é melhor. Não precisa orar de madrugada porque a fila é menor, porque não tem fila de oração, né? Como se fosse o VLT, como se fosse a 25 de março. Céu não é 25 de março, céu pode ir tranquilo, irmão. A hora que você orar, o céu está com os olhos abertos para te ouvir. Alguém chegou para mim um dia e falou assim, você gosta de orar de madrugada? Eu falei, só oro de madrugada. Que hora que você ora de madrugada? Eu falei, depende. No Brasil, 3 da tarde, no Japão, 3 da manhã. Porque se Deus só responde de madrugada, o japonês lá é de madrugada, aqui é de dia. Como é que faz? Mas não seria um sacrifício se acordar de madrugada, assim, depois daquele... Você está cansado, aquele sono, você coloca o celular aí eu durmo tarde, irmão. Como é que é sacrifício? Já não é sacrifício. Tem esse, mas para quem dorme cedo, aí coloca o celular para despertar e conheço várias pessoas, eu me sacrifico orando de madrugada. Você dorme que hora, geralmente? 3 horas. Foi orar que hora? 3. Eu falei, então já não é sacrifício. Então não tem fila para ir para oração. Eu acho assim, existem sacrifícios pessoais. Propósito. Eu trabalho com isso aqui para mim é toda hora, vídeo e tal, não sei o quê. Tem dia que você sabe disso, você também trabalha. Você tem que desintoxicar, tanto para sua mente, para sua alma, quanto para o seu espírito. Aí são sacrifícios que você faz, entendeu? Que nem jejum, a pessoa faz jejum de chiclete, mano. Mas é porque é viciado de chiclete, né? Mas não é jejum, é propósito, né? Quem é viciado em chiclete? Tem chiclete com maconha, irmão? Tem maconha nesse chiclete aí? Cocaína? Mas não é viciado no chiclete, mas é viciado no açúcar. Comedor de açúcar. Então tem que tirar o chiclete, Coca-Cola, o doce, o bolo. Eu fiz um jejum de... Já vi gente. Estou fazendo um jejum de coca, só coca. Só coca. Pode tomar Guaraná, Pepsi pode tomar, It. Então, quer dizer, aí cada um, né, mano? Cada um toma coisa da sua vida, tô nem pra cara de ninguém. Mas, então assim, o importante é isso, cara, você buscar Deus sem interesse e entender que esse papo do começo aqui de aliança, essa moeda de troca, ela é
espontânea. Espontânea Ela de vai forma acontecer. recíproca, né? Sim. E de uma hora ou outra a gente vai colher. Com certeza. Agora, tu falou aí sobre a irmã que queria viver uma vida de santidade para ter um retorno. E vale a pena ressaltar que a santidade não é para mostrar para os outros, né? A santidade é para ir para o céu. Santidade não é para mostrar que você é santo. Santidade não é para você atacar quem você vê pecar. E santidade não é para você se sentir melhor do que quem é pecador. É os 3 pilares da santidade. Você reconhece uma pessoa que é falsa santa quando ela quer mostrar, eu sou santa. Você reconhece um falso santo quando ele ataca os que pecam. E você reconhece um falso santo quando ele se acha melhor do que os que estão pecando. Pronto. O santo que é santo, ele é santo calado. O santo que é santo, ele é santo sem falar. Tu és o Cristo? Tu o dizes. Ele poderia falar, eu sou o cara, irmão, eu sou filho de Deus, eu sou o dono do negócio todo aqui. Mas ele falou assim, tu o dizes. Então o santo que é santo, ele não ataca quem está em pecado, no sentido de querer machucar, eu sou melhor que ele. O santo que é santo, ele não se acha melhor que o pecador, e o santo que é santo não fica mostrando santidade. Não fica. Eu conheço pessoas que chegam no lugar e ele precisa mostrar a santidade dele, que é uma pseudo de santidade. Ele precisa chegar no lugar e precisa mostrar, eu sou santo. Aí tá exemplo. Geralmente acontece isso nas igrejas, em alguns crentes habitolados. Você tá aqui, aí estamos conversando. Porque, cara, eu adoro bolo de chocolate. Aí vai ter um santo na mesa. Adorar só a Deus. Adorar só o Senhor Jesus. Vigia. Precisa mostrar essa santidade? Não precisava, entendeu? Eu tava numa conversa com o pessoal e chegou um cara dizendo que fez, refez, desfez, não sei. Aí só crente, sentindo crente, 2 desviados. Eu dizendo, não, porque ontem foi terrível, cara. Enchi a cara, não sei o que, bebi e tal. Só que o cara é do mundo, irmão. O cara é do mundo, pô. Eu vou me intrometer na vida do cara, eu tô ouvindo o cara falar, e é bom, deixa o cara se sentir à vontade, ele é do mundo. Só que tinha um santo, um falso santo. Aí o falso santo uma vida que te leva pra fora, longe de Deus, não vigia, Jesus volta. Começou no cara. Falei, mano, tenha noção das coisas. Você não tá lidando com um cara que tava na igreja ontem e amanhã fez isso. Você tá lidando com um cara que já tá lá. Então a tua santidade não convém nesse momento. Fica pra tu, guarda pra você. Fica de boa. Seria a oportunidade de convidar na igreja, tu já foi lá, vamos lá na igreja. Cara, eu sou evangelista maluco, irmão. Eu sou evangelista doido. Eu, numa situação dessa, falei, e aí, mas foi legal o mundão mesmo? Foi? Como é que foi a balada onde? Catou muita gente? Eu falo assim, Fábio. E aí, catou quantas? Catei 3, pastor. Pô, e aí, mano? Bebeu quantas? Enchi a cara, não sei o quê. Fumou maconha? Não sei o quê. Fumei. E aí, a larica bateu? Pô, deu mó fome, não sei o quê. Pô, como é que o senhor sabe dessas coisas, mano? Descobri pra poder falar contigo. Senão tu ia falar e ia ficar boiando aqui. Tá, não sei o quê. Pô, então demorou. Ó, já bebeu, já curtiu, já comeu, já brisou, já catou as minas. Vamos na igreja ali agora, pô. Equilíbrio, vida é feita de equilíbrio. Experimentar algo novo. Falei, vamos lá, pô. Já teve uma brisa daí, vamos ter a brisa de cá. Cara, é a forma que fala. O cara olha assim, ele não me atacou, ele não me julgou, ele não me apontou, porque não vai mudar nada isso aí. Não vai mudar nada. Então eu falei de uma forma que o cara entendeu. Eu entrei no mundo dele sem me contaminar. Puxei agora ele pro meu. E esses caras se convertem, mano. Se convertem. E santidade para mostrar para os outros é hipocrisia, né? É hipocrisia. A hipocrisia ela é resumida com isso. É resumida com um santo que fala mal de quem peca. É resumida com um santo que se acha melhor que o pecador. E é resumida com um santo que quer mostrar a santidade. Então o nome disso é um combo chamado hipocrisia. Entendeu? Então é terrível. É terrível. E quem tem experiência com Deus de verdade, quem teve um encontro com Deus, não arrota a santidade, não. Pega aí, Isaías acabou de ver a glória de Deus, ao invés de apontar o pecado dos outros, ele olhou para si e disse, ai de mim. Eu desconfio muito de pessoas que vivem arrotando santidade e dizem que teve experiência com Deus. Mas ele falou isso no 6, até o 5 era só ai de ti, né? Porque não tiveram... As frases eram ai de ti, no 6 que ele falava ai de mim. Porque não teve experiências antes, né? Isso que você falou, tipo assim, quer dizer, até ver Deus... O lábio já estava impuro. Então um lábio impuro foi um de lábio impuro. Eu costumo dizer que Naamã é a maior representatividade da pessoa suja que não quer andar com sujo. Porque Naamã tá todo leproso, aí o profeta fala assim para ele, entra no Rio Jordão para tomar banho, ele vai chamar o rio de sujo. Um cara leproso falando mal do rio. É o famoso sujo falando mal lavado. Boa. Ele para na frente do rio e fala assim, eu não vou me juntar com o rio desse não, tá sujo. Mano, se eu tivesse lá... E o cara com o corpo podre, cheio de chagas. Se eu tivesse lá, fala, tu se põe no teu lugar, Naamã, porque tu tá todo leproso. A água tá mais limpa que tu, irmão. Porque a água não tinha sujeira, a água tinha barro. Era uma água barrenta. O Rio Jordão era um rio barrento.
Então, quer dizer, o Naamã, cheio de lepra, com frescurada, não querendo entrar no Rio Jordão. Eu não me junto com o rio assim, porque esse rio é barrento. Um cara todo podre, rapaz. Irmão, eu fico vendo umas velhas fofoqueiras na igreja. Não, eu não me junto com aquele tipo de gente. Por quê? Porque saem pra cinema. Porque usa calça. Uma língua satânica, irmão. Fala mal de todo mundo. Tá entendendo? Fico vendo um povo que até converteu ontem. Até ontem estava na droga, na loucura, na doideira. Aí converteu menos de uma semana. Eu não me junto mais. Tem um grupinho na igreja ali que é carnal. Eu fico separado. É Naamã falando mal do Jordão. É Naamã que não quer entrar. Entendeu? Então, tipo assim, eu gosto desse tipo de assunto. Eu gosto desse tipo de assunto porque, mano, eu sou evangelista. Eu sou um pseudo famoso. Sou um pseudo das pessoas entram ali. E você sabe de internet, olha pra gente, acha que a gente é santo. Cara, eu faço questão de descer o nível de todo mundo. O cara é drogado, eu paro o cumprimento. Eu chego na minha cidade lá, todo dia eu posso estar em Miami, em Portugal, Suíça, qualquer lugar. Quando eu chego na minha cidade, a primeira coisa que eu faço, mano, pra equilibrar minha mente. Equilibrar. Pra poder minha cabeça ficar em ordem. Tipo assim, cara, tô em Miami, beleza. Aí eu chego na minha cidade. Eu vou no churrasquinho da tia. Toda cidade tem um churrasquinho da tia, não tem? Tem, esse é bom. Aquele churrasquinho que tem uma lona assim, se inventar voa. Simples. Uma carne duvidosa. É. Tu não sabe a procedência da carne, mas tu come, tipo assim, picanha. Mentira. Você vê umas sujeirinhas assim na churrasqueira. Não, o pano de prato que ela abana, ela enxuga o suor e bota aqui, ó. Ixi. É uma delícia. E às vezes tá resfriado, né? Não. E quando faz? Geralmente ela fuma um derby. Aí é uma fumaça da fogueira com o derby. Tu come a carne aqui, irmão, um cheiro de tabaco com gosto. Nossa, foi defumado na Souza Cruz, esse diabo. Delícia. Aí pra complementar todo churrasquinho de pobre, assim, desses, aí tem que ter um cachorro endemoniado. Que para, uns dois. Mas eles te olham como se conhecesse teu pecado, mas eles param assim, fica tipo assim, ó. Que ele quer a carne, né? E às vezes ele tá bem judiadinho também, ele vai persuadir, ele fica assim, ó. Aí olha pra tu. Mano, como quem diz assim, tu é crente, né, velho? Aí tu tá comendo a carne, tu olha pra aquele miserento e tu fala... Aí o que a gente faz? A gente pega a carninha, joga pra cima assim, ó. Pra ter a aventura de ver o bicho pegar em cima. Mano, eu gosto disso, pô. Eu gosto de fazer isso. Aí eu vejo gente na mans, olhando pro Jordão e não querendo entrar. Aí isso é tão chocante que lá na frente o mesmo rio, Jordão. Tá João Batista batizando, Jordão barrento, só que agora tem um cara perfeito chegando. Limpo. Não tem uma lepra, não tem uma sujeira. Limpo, imaculado, perfeito. Olha pra João e fala assim, eu faço questão de entrar nesse rio. Isso é um tapa na cara de Naamã, irmão. Forte. Pegou isso aí ou não? Tremendo. E ele é o Cordeiro de Deus que veio limpar e tirar o pecado, as lepras do mundo, né? Jesus está ensinando o seguinte, quem é santo não tem medo de lugar contaminado, porque o lugar contaminado não vai tirar a santidade dele, é a minha santidade que vai limpar o ambiente. Então Jesus, quer dizer, o Naamã se achou limpo demais pro rio, estando leproso, e Jesus, o santo dos santos, entrou no rio e foi batizado. Forte. Entendeu? Então você, ô carniça aqui, porque eu posso falar carniça aqui? Pode, aqui você pode falar tudo. Eu não me misturo porque na minha igreja tem uns jovens que é carnal, eu sou santo. Você é um leproso que tá olhando para um rio sujo, que é capaz do rio ser mais limpo que tu. Então, pega o exemplo de Jesus, pô. Eu tô escrevendo um livro, tá pronto já, viu? Vai sair semana que vem. Humanamente espiritual. Humanamente espiritual. Tá linda a capa. E aí eu escrevo exatamente isso. Isso aqui, exatamente isso. Pessoas que querem ganhar as outras de forma espiritual. Não, eu vou ser espiritual e vou pregar, olha, porque Jesus... Cara, as pessoas querem ser ganhas de forma humana. Querem não, vão ser. Jesus fez isso. Ele, santo, entrou no Rio Barrento. Ele, santo, sentou numa mesa com pecadores que bebiam, vinham e comia. Ele, santo, tocou em pessoas... no esquife, em pessoas que estavam mortas, que poderiam se contaminar. Então o que acontece? Você acessar a humanidade das pessoas é o que faz as pessoas acessar a sua espiritualidade. Sendo Deus, ele se fez homem. Se fez homem. Então quer dizer, Deus se fez homem, nós somos homens que queremos ser Deus. Olha que trocadilho, que não faz sentido. Ele é um ser perfeito, se fez homem. Nós, homem, queremos ser perfeito. Queremos mostrar para os outros que... Então assim, cara, é uma via de mão dupla. Eu trabalho nessa área, eu gosto disso. A minha página no meu Instagram é voltada 100% para essas coisas. Para entender a humanidade, para entender que ninguém é perfeito, para entender que todo mundo tem falha. Todo mundo tem falha. E santidade não é se isolar do mundo, né? É viver nesse mundo sujo e não se contaminar com ele. Jesus fala duas coisas. Ele fala o seguinte, ó. Vocês são sal da terra e luz do mundo.
Fechou. Aí ele fala assim, como o sal da terra, não adianta eu pegar o sal e jogar na areia, porque vai perder o sabor. Explica, Caio. Se eu me juntar demais com o mundo, perco a essência. Então não adianta, mano. Tá, pode ir pro cinema, vai comer um lanche com a galera, porque esse papo de que você não pode ser amigo de quem é do mundo é mentira. Eu tenho vários amigos do mundo, amigos ateus, que só me ouvem. Odeia pastor, mas eles ouvem. Pode ter, não, vai pro cinema, vai fazer tua resenha, vai pra praia, vai viajar, de boa. O que Jesus está dizendo é, só que se chegar numa situação onde os princípios serão afetados e você está se misturando com a areia demais, no sentido de perder o sabor, para que serve? Então você não pode estar lá sem perder o sabor. Tá, Caio, então eu não posso estar lá sem perder o sabor. Então, quer saber de uma coisa? Vou me isolar. Não vou mais andar com ninguém, não quero saber mais de andar com gente, vou ficar na minha. Aí ele fala assim, só que tu é luz do mundo. E luz do mundo não foi feito para colocar embaixo da cama. Boa. Ele está dizendo o seguinte, você não pode ter dois extremos. Nem vou andar com eles para não me sujar e nem vou me esconder. Porque você precisa estar lá, como? Equilibrado. Então esse é o equilíbrio da santidade. Vai tua resenha, irmão, faz sua resenha, vai pro teu cinema, faz sua viagem. Cara, eu tenho amigos do mundo, tem amigos do mundo, velho. Eu vi gente dizer que depois se converteu, parou de ir na casa dos parentes, porque os parentes do mundo são um retardado. Deixa eu mudar a expressão, porque retardado agora é pejorativo. Deixa eu usar outra palavra para cortar. Ah, não vou mais na casa dos meus familiares porque eu me converti e eles agora são do mundo. Você é um doente mental. Gospel. Não mudou, não. Continua retardado. Pô. É que retardado agora também mudou, recentemente mudou a aplicação. É que se tornou mesmo Se tornou pejorativo, Entendeu? Existe mesmo pessoas que é diagnosticado. Então quer dizer, pô, você é um doente mental gospel, cara. Então não vou lá e por quê? Aí o que você faz? Você pega a lâmpada e esconde. Entendeu? Sim. Eu não tô mandando você ir lá e se juntar, encher a cara, chapar o povo. E ouvir conselhos dos ouvir pecadores, conselhos né? deles. Não manda você meter o louco. Ah, fumar maconha porque o pastor falou que eu posso. Não! Esteja lá, mas seja sal. Cara, eu não consigo estar lá e ser sal. Então tenha sabedoria e se afaste um pouco. Mas se você consegue, não vai mudar nada, fica lá, pô. Você não pode se deixar ser influenciado. Você precisa ser uma influência no meio deles, né? Ser diferente e fazer a diferença. Exatamente. Só que o crente, cara, ele não quer isso. O crente, ele quer... Vou soltar uma polêmica aqui. O crente, ele não quer, ele quer... apontando o pecado dos outros, apontando o erro dos outros, automaticamente dá a entender que o cara é santo, que o cara é perfeito. Vou falar a verdade que todo mundo sabe, aceita, concorda, mas não quis aceitar. Thales Roberto era acima da média, irmão. Quem vai desmentir um troço desse? Não tem como desmentir. Não era pra ter falado, hein? Mas era. Não tem como desmentir. Thales Roberto era acima da média. O cara era acima da média. Mas... Só não precisava ter falado, ficar quieto. Mas era, menino. Era. Mas uma coisa é tu falar, outra coisa é o cara mesmo em público dizer que ele é acima da média. Mas qual é o problema? Não foi ele ter falado. O problema é que, tipo assim, que até então não tinha vacilo, quando soltou. Opa, agora... porque o sucesso dele... Então, quer dizer, eu batendo, automaticamente tiro a minha da reta. Então eu me torno um cara santo, eu me torno um cara humilde. Tá um monte de soberbo chamando o cara de soberbo, um monte de desviado chamando o cara de desviado. E o cara era acima da média. Eu sou fã, mano. Eu sou fã, eu sou... Não, ele é bom, ele força, é bom. Composição... Ele é Deus da força. Composição, o show que ele faz. O cara fez o DVD sem ensaiar, irmão. Vai, pá. As letras dele são boas. Tá. Mas tu há de concordar, tu falou de Naamã e é muito interessante, né? A Bíblia fala um monte de qualificações de Naamã. Mas, dentre tantas qualificações, existe uma vírgula e um porém. Porém, era leproso. Todo ser humano, por mais qualificações que tenha, ele tem uma leprazinha, né? Eu já vou ao contrário. Eu já acho que todo leproso tem uma qualidade. Eu já inverto, entendeu? Eu já preguei uma mensagem ontem falando que Jesus falou que Paulo era um vaso escolhido. Falou pra... Qual o minuto que tá isso aí, mano, que eu acabei de falar? 34. Paulo, ele era vaso escolhido nas mãos de Deus. Só que Paulo tem coach de tudo hoje. Coach de tudo. Tem coach na academia, você vai treinar, tem um coach lá. Coach de academia, beleza. Aí tem coach de relacionamento, tem coach de área sexual, tem coach. Paulo foi o primeiro coach de matar crente. Primeiro, mano. Os caras morreram, ele tinha prazer, ele ia, não precisava ir não, só dar ordem, vai. Ele tinha prazer, ele respirava. Ele estava na morte de Estevão, né? Irmão, ele tinha tesão no negócio. Ver que crente morrer pra ele era... Aí Deus vira pra um cabra desse e fala assim, ele é pra mim vaso escolhido.
Mas que bexiga é isso? Os crentes orando pro cara morrer. Mata ele, Deus. Mas pra mim é vaso. Porque vaso pra gente que é pentecostal é aquele cara que prega e o céu vira. Não é? Hoje em dia? Sim. Aquele cara que canta e o negócio acontece. Aí Deus vira pra um assassino de crente e fala, ele pra mim é vaso. Por quê? Porque todo mundo tem uma qualidade que ninguém enxerga, só Deus. Então, enquanto as pessoas estavam vendo um Paulo que matava porque era ruim, Deus estava vendo um Paulo que matava porque quando acreditava em algo, defendia aquilo ao ponto de matar e morrer. Então Deus está dizendo, eu não tenho que matar ele, eu tenho que mudar aquilo que ele acredita. Porque, irmão, Deus está dizendo assim, eu estou vendo nesse cara uma chance de avivamento. É. Olha o que ele faz. Ele acredita tanto naquilo ali que ele mata por isso. Ele morre por isso. Ele é zeloso, né? Ele é zeloso. Se esse cara acreditar em mim... tem jovem que é crente até o primeiro semestre da faculdade de psicologia. Quando chega lá, começa a ouvir Freud. Não faz muito, se desvia. Tem gente que não pode trabalhar à noite. Faltar 2 cultos, um mês de culto que já tá traindo o marido. Ele falou assim, eu tô vendo esse cara uma chance de mudar isso. Esse cara é um cara que quando ele virar crente, não é qualquer coisa que vai mudar a fé dele. Não é qualquer coisinha que vai alterar a forma dele enxergar. Não é qualquer coisinha que vai afastar ele. Tanto é que quando ele se converteu, irmão, pelo amor de Deus, o cara nem casou de novo. O livramento eu não sei, né? Inteligência, mas não casou. Entendeu? Então, quer dizer, enquanto as pessoas viam nele um erro, Deus viu uma chance de avivamento. O cara era bom no que fazia. Ele era bom, ele era poliglota, fazia parte do sinédrio judaico, 70 cadeiras, só um podia... 70 que julgava as causas judaicas, os caras fazia parte. O cara tinha dupla cidadania, judeu e romano. O cara era fera, irmão. Tão bom que escreveu 13 cartas. Tão bom que falou para todos. Santo. Tão bom que falou para todos. Falou para aqueles que os 12 não iriam falar. Matias desapareceu, que não era para ser ele. Veio Paulo, escreveu para todos que a sistemática nossa vem de Paulo. Entendeu? Então, assim, a linguagem de Paulo é o que eu tô falando aqui agora, mano. É isso que eu tô falando. Paulo sentava para falar contigo, com o grego, gentil, falava com o doente, falava com o forte, falava com o fraco. Falava com o simples, falava com o simples. Então, assim, as pessoas me chamam muito de pastor, eu gosto de ser chamado evangelista, porque a minha flexibilidade na obra é isso. Eu gosto de estar aqui, no mesmo instante, mano. Entendeu? Mas Paulo se tornou esse cara extraordinário, mas tinha um porém, um espinho na carne. Tinha. Pelo qual orou 3 vezes para Deus arrancar, e Deus disse, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não sabemos qual é o espinho, mas qual é a questão. Você vê que... E ele fala, né? Que é para que eu não fique soberbo. Para não me gloriar pelas grandezas das revelações, né? O meu problema não é Paulo que tem um espinho na carne e reconhece que tem aquele espinho para não ficar soberbo. O meu problema é gente que sabe que tem espinho, esconde o espinho e ainda quer cutucar o espinho dos outros. Tá ligado? Boa. Então, quer dizer, Paulo tá dizendo, eu reconheço, eu tenho um espinho aqui. Por que você não é soberbo? Porque eu tenho um espinho. Então, eu, Caio César, eu tenho vários defeitos, tenho várias coisas que eu sei que eu preciso melhorar. Quando eu penso em atacar alguém ou penso em me achar, eu falo, mano, só que eu tenho um bagulho aqui que... deixa quieto, deixa eu ficar humildinho aqui, porque amanhã ou depois Deus cutuca nessa área, ferrou, entendeu? Paulo tinha essa consciência. Só que tem uma geração de hoje que não, que tem um espinho, sabe que tem um espinho, esconde o espinho e vai atacar o espinho dos outros. Tem muito disso. Tu tem espinho, e tu? Eu não. Tem. E é interessante Paulo, né? Ele fala que tem um espinho, ele se declara como o principal dos pecadores, mas ele não revela qual foi o espinho e qual foi o pecado. Não revela. Aí eu vou para Pedro, porque Pedro é o seguinte. Pedro, quando ele se converte, largou rede e largou barco, não foi? Sim. Largou tudo. Rede e barco. Aí a gente se acha o crentão por ter largado as coisas externas por Jesus. Então o cara se acha que ele é o crente top porque largou pagode, largou a cerveja, largou motel, largou mulher. Só que o maior prejuízo de Paulo, o maior prejuízo de Pedro, era a espada que não estava aqui. Estava dentro. Forte, bom. Então o que Pedro faz? Larga rede, larga barco, larga peixe, larga casa, mas a espada que está dentro ele leva. Então o problema da religiosidade é que as pessoas enchem a boca para falar, fumava eu não fumo mais, bebia eu não bebo mais, fazia eu não faço mais, eu estou liberto, larguei tudo por Jesus. Jesus fala, rapaz, eu sei o que tem aí dentro. Conhece o coração. E transformação genuína no evangelho não é só a rede não é só o barco não, é principalmente a espada, porque a espada tu leva para dentro do banheiro, a espada tu leva para dentro do quarto, a espada tu leva pro quarto com a tua esposa, calado. Pra casa. Rede tu não leva, peixe tu não leva. Barco, não tem como entrar um barco em casa. Mas aonde você vai com espada, você entra com ela.
Entendeu? Boa. Com mágoa, onde você quiser ir com mágoa, você vai. Com inveja, onde você quiser ir com inveja, você vai. Quantas pessoas da igreja que você conhece que não bebe, que não vai pra balada, que não ouve pagode, que não dança, que não comemora Natal, mas tem inveja dos outros? Mas que a mulher em casa é um inferno, dorme cada um num canto. Tá sem ter relação sexual com a mulher, já tem 2, 3 meses. Não, mas a rede eu larguei. Mas o barco eu larguei. E a espada tá ali. Quantas pessoas que você conhece que não falo palavrão? Palavrão não falo não, porque eu sou uma pessoa muito santa e eu larguei a rede e o barco. Por Jesus, chega em casa, maltrata a mulher com palavra. Sou imprestável. Fala pro filho que o filho é um lixo, que o filho não vai ser nada na vida. Por quê? Por causa de uma espada que tá guardada dele, do que ele sofreu com o pai jogando no filho. Entendeu? Sim, sim. Quantos caras, não é um, não é dois, não são três, são vários que eu conheço, que largou o pagode, largou isso, largou aquilo, e em casa, casados, trancando no banheiro e fica vendo pornografia. A espada tá ali, mano. Então, assim, o que Jesus tá dizendo é, aí, uma coisa que eu te falo, Pedro guardou a espada, guardou até onde? Até o último momento, só que tem uma hora que a espada revela. Cara, ninguém guarda espada pra sempre, mano. Uma hora ele tira. Ninguém guarda. Aquele seu obreiro que virou Satanás do dia pra noite, já era o Satanás. É que a espada tava guardadinha. Na primeira chance que ele viu, ele pau. Exemplo Judas, né? Aquele seu amigo que você fala assim, meu Deus, virou do dia pra noite, já era. A espada tava guardada. Entendeu? Então assim, Pedro é a maior evidência. Aí quando Pedro larga a espada, que ele vai cortar, aí Jesus é tremendo, né? Lembra da santidade que eu falei? Hipocrisia se resume em você ser um santo que se acha melhor que o pecador, ser um santo que julga o pecador e ser um santo que quer mostrar a santidade. Esse é o combo da hipocrisia. Pedro fazia tudo isso. Tudo isso. Aí quando ele tira a espada e vai cortar a orelha do servo, repito, não é do soldado. Vários pregadores pregam errado. E Pedro cortou a orelha do soldado. Mentira. Não é soldado. É servo do sumo sacerdote. Ele cortou a orelha do servo do sacerdote. Não foi do soldado. Aí eu te pergunto, por que Pedro cortou a orelha do servo, mas não cortou do soldado? Por quê? Tu tem a moral de tu com uma espadinha, uma faquinha, lidar com um soldado com uma espada? Não tem como. Quem foi catar Jesus não foi o menino não, irmão. Foi o soldado. Sabe o que eu acho engraçado, cara? Que todo crente que gosta de atacar a pessoa sabe quem ataca. Ele sabe. Boa, ele só ataca quem não tem poder de ferir ele de volta. Toda pessoa que puxa a espada para ferir outro, ele fere o irmãozinho que tá lá no canto, ele fere o irmão do ciclo de oração, ele fere o líder dos jovens, ele fere pessoas quietas. Quando pega um doido, não fere. Fofoqueiro de igreja, fofoca com o irmão do lado, não fala mal do pastor presidente. Você não vê. Não vê. Não vê. Você não vê os caluniadores da igreja fala mal de quem paga o salário dele. Você não vê. Entendeu? Por quê? Quem tem poder de dar flechada de volta ou dar espadada, você fica quieto. Quer dizer, pô, irmão, ele tá com a peixeira ali. Ele puxou, vai no soldado. Quem vai pegar Jesus é o soldado, não é um servo. Só quem vai na orelha do servo. Como quem diz aqui, eu sou nervoso, mas sei quem eu ataco. Porque um valente só é valente até existir um mais valente que ele, né? Então quer dizer, é por isso que eu não dou boi pra gente que gosta de machucar os outros. Por isso que eu não dou boi pra caluniador. Por isso que eu não dou boi pra fofoqueiro. Não dou. Por isso que eu não dou boi pra gente que gosta de atacar. Por isso que 1, 2, 3, diversas vezes eu já fiz situações onde alguém veio falar mal de alguém pra mim, eu tenho um crivo pra ser meu amigo. Como que é o crivo, Caio? Se falaram de mim pra você e você vier falar pra mim, você vai permitir com que eu pegue a pessoa e coloque na sua frente. Caio, não faz isso. Então, ou você não fale, ou nunca mais eu vou ser teu amigo. Porque eu já fiz isso várias vezes. Fulano, eu fiz isso uma vez. Fulano falando. Eram 3 amigos, eu e os dois. Um falou mal do outro pra mim. Quando o cara chegou, eu falei, vem cá que o fulano tá falando isso, isso, isso. O cara ficou roxo. Que isso? Eu falei, ué, puxa a espada agora, pô. Puxa a espada. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. As pessoas sabem quem ataca. Sabe? Aí o que Jesus faz? Hipocrisia é você atacar quem tá em pecado. Jesus não tinha problema, não tinha obrigação nenhuma de fazer aquilo, mano. Ele abaixa, pega a orelha, coloca no lugar. Pra ensinar o quê? Primeiro, não ensinei isso pra ele. Porque tudo que um discípulo faz é associado a Cristo. Tudo. Não adianta, mano. Não adianta. Tudo que o discípulo faz de errado é associado a Cristo. Associado ao seu mestre, né? Então, se ele me atacou, quem ensinou foi esse. Primeira lição que Jesus dá. Tá aqui, ó. Não fui eu. Eu não ensinei nada disso. Nada. Então, que fique bem claro.
para pessoas que estão jogando nas costas de Jesus um erro que algum discípulo cometeu, esse texto, ele quebrou isso. Para deixar bem claro, eu não tenho nada a ver com o erro de discípulos. Boa. Nada a ver. Parei de ir para a igreja porque o pastor, não foi Jesus que ensinou. E ele mostra isso no texto. Eu vou curar a orelha desse cara para gerações veem que tem pessoas que andam comigo e fazem besteira sem eu ensinar. Essa é uma mensagem para essa geração, no meio de tantos Não escândalos fui que há, eu né? que ensinei ele a fazer isso. Ele fez porque ele quis. Tá nítido lá. Então não vale a pena você desviar porque alguém te machucou. Não vale a pena você desviar porque alguém cortou sua orelha, alguém falou mal de você, alguém te feriu. Jesus está aqui no texto dizendo, nesse podcast, cara, eu não ensinei isso para ele. Segundo, quando Jesus coloca a orelha no lugar e está dando uma outra mensagem, eu tenho o poder de curar aquilo que alguém dos meus fez. Então, isso serve para desviar, isso serve para quem está longe. Isso serve para quem tem um ministério e está com o ministério paralisado porque uma igreja parou, uma igreja machucou. Jesus, além de não ter culpa, ele ainda tem poder de restaurar quem está ferido. Isso serve também para os desigrejados, né? Desigrejados, sim, sim. Acabou deixando a comunidade dos santos, abandonando a igreja por escândalos, por discordar de ações de liderança. Irmão, igreja, Fábio, igreja é que nem um bolo. É muito gostoso comer bolo. Aqui em Curitiba, irmão, tá fazendo 15 graus aqui nessa bexiga, irmão. Tá? Na minha cidade tá fazendo 25. Tá um frio. Ontem à noite eu cheguei, não aguentei. Aí você pensa no inverno de Curitiba aqui, aquele pãozinho, aquele bolo gostosinho, um cafezinho do lado. Todo mundo gosta de bolo. Só que você não vê ninguém estalar ovo cru na boca para comer. Você não vê ninguém pegar farinha de trigo? Você não vê. Você não vê ninguém pegar fermento. Acordei com vontade de comer fermento. Não tem. Mas o bolo a gente gosta. Então, olha que coisa louca. Quando você pega os ingredientes individuais que são ruins e juntam, passa por um processo, se torna uma coisa que todo mundo gosta. Todo mundo quer. Alimenta. Alguém chegou pra mim um dia e falou assim, não vou na igreja porque ninguém presta. Eu falei, não presta mesmo não, nem eu. Eu não presto, tu não presta, o pastor não presta, ninguém presta. Porque nós somos ingredientes, pô. Agora, quando junta os ingredientes lá, boa. Dá uma coisa boa, cara. Dá um negócio bom. Entendeu? A graça de ser crente é cultuar no lugar onde tem um povo ruim mesmo. Tu é doido, eu não nasci pra cultuar a igreja perfeita não, irmão. Tá amarrado. Eu só chegar na igreja, o pessoal tudo bonitinho, cantando bonitinho, sem um problema, Fábio. Não, a gente não cresce não. Tem que ter gente ruim mesmo. Por quê? Porque o ruim melhora o ruim, pô. O ruim não é melhorado com o bom, não. O ruim é melhorado com o ruim. E se fosse gente perfeita, não precisaria da obra de Cristo, né? Não precisaria. Então, tipo assim, a igreja ela é um bolo. Ela é um bolo. Ela é um bolo que ela é feita de uma forma que, quando junta, dá uma coisa boa. Ela é um bolo feito por ingredientes que individualmente seria ruim. E é ruim. E é ruim. Então, na minha igreja, por exemplo, é uma coisa louca. Você chega lá, tem cara que você sabe que é da vida duvidosa. Meninas que você sabe que é da vida duvidosa. O pessoal entendeu, será ou não? Você tava as meninas do Job? Na igreja, pô? A novinha do Olifant. Mas na igreja, velho? Tem? Na igreja? Tá tendo agora? Tem nada. Não, vai lá, irmão. Vai lá cultuar. Não vai não? Entendeu? Na igreja tem... é proibido de cultuar? Não, lógico que não. Na igreja tem meninas de procedência duvidosa. Caras de procedência duvidosa. Sentado lá de um policial. Minha igreja tem isso. O que é isso? É o bolo, irmão. Ingredientes separados quando junta. E com tempo. Porque ali é o forno. A igreja é o forno. Entendeu? Você vai lá em 10 minutos, você não quer o bolo ainda. Você... 5 minutos, 20 minutos, daqui a pouco começa a melhorar. Só que tem que estar junto. E no forno. A pessoa fala, não vou para a igreja. Por quê? Não, porque lá ninguém presta. Junta com o outro que não presta e passa o processo da igreja. Culto atrás de culto, culto atrás de culto, culto atrás de culto, pregação. Vai juntando negócio, vai criando forma, vai amadurecendo, vai estruturando, vai criando uma parada. Daqui a pouco, irmão, a do Job sai, a do Olifant sai, o traficante para, o bandido para, o safado... Então sai fora, entendeu? Então assim, é isso que é a igreja. Eu falo sempre isso pro pessoal, eu não escondo a realidade de igreja. Igreja é isso mesmo. Igreja é prova mesmo, é pessoas ruins mesmo, uma vez ou outra. Vai ter dificuldade, mas isso é evangelho, isso é igreja. Então, na sua percepção... Tem café aí, mano?
Café? Não. Na sua percepção. Aí, o maior podcast do estado do Paraná não ter café. Rapaz, aí tu me quebra agora, cara. Deu um elogio. Falou diante das câmeras. Dei um elogio. É porque outra vez tinha, né? tinha. Outra vez tinha. Da outra vez tinha, teve café. Era outro que ficava aqui, daí foi o Juliano. O Fábio não falou que hoje não precisava. Falou que não precisava de café no meu dia. Vai saber que o diabo ele é sujo mesmo. Dentro dessa percepção aí, então, é importante estar na igreja independentemente da situação que está vivendo? Porque até um tempo atrás tinha um rapaz que cantava muito aí, fez muitas composições. Vou falar o nome, Gessé Aguiar. Ele acabou se desviando e quando o pessoal viu ele na igreja, começou a criticar, o que é que está fazendo na igreja e tal e tal. Mas a igreja é o lugar dessas pessoas estarem, porque uma hora Jesus pode pegá-lo ali, né? Mudar, transformar a vida. É que chegando no nível de notoriedade que o cara tá, é impossível não gerar repercussão a presença desse cara lá, ainda mais o Gessé, que foi uma notoriedade alta. Mas assim, tem que estar na igreja, pô. Cara, eu enchi a cara no sábado, vai pra igreja no domingo. Cheirei pó, vai pra igreja no domingo. Vai fazer mal pra quê? Vai fazer mal pro pastor, Eli? Não. Vai fazer mal pra igreja? Não. Pra Deus, faz. Também E pra ele mesmo? Também não. Então por quê? O que impede esse cara de estar lá? O que impede? Pode ser que a igreja fique, entre aspas, mal falada. Pô, esse cara tava enchendo a cara ontem, tava usando droga e hoje tá na igreja. Mas aí é problema da igreja, mano. É problema de quem tá falando. Pensando em você, na sua saúde espiritual. Quando eu falo espiritual, óbvio, não tô dizendo que você vai fazer uma parte de porcaria na semana e domingo vai estar na igreja, que seu culto vai ser saudável igual dos outros. Não vai. Você sabe que você não tá legal com Deus. Só que, mano, ali é um ambiente onde, primeiro, você poderia estar onde se não estivesse ali? Estaria... Com a vida que você estaria onde? Você ia estar na bagaça, você ia estar em lugares piores. Então, quer dizer, segundo, você vai ouvir alguma coisa que vai te edificar, vai ouvir alguma coisa que vai mudar teu pensamento, vai ouvir alguma coisa que vai transformar, e quem sabe uma palavra, cara. Quantos e quantos casos que você ouve de pessoas que uma palavra mudou a vida da pessoa. Então, eu sou a favor do viado ir pra igreja. Tem que ir pra... Cara, eu sou casado com um cara, vai ir pra igreja, irmão. Só não vem trazer a viadagem pra igreja. Pastor, casa nós, não vai casar. Aí você tá de sacanagem. Mas eu sou a favor mesmo. O cara casado, vai pra igreja, vai ser bem recebido na igreja, pô. Ouve a palavra lá. Não queira ficar se pegando dentro da igreja, né? Não vai ficar de mão dada, não vai ficar se beijando, não vai. Mas vai pra igreja, pô. Cara, sou sapatona, vai pra igreja, pô. Ah, sou cheirador de pó, vai pra igreja, ô cocaineiro. Vai pro culto lá. O que os outros vão pensar? Vai pensar nada, pensar que tu tá na igreja, não tem que pensar. Se a igreja te julgar, vai pra outra. Vai lá, a gente vai pregar, vai tratar, porque como ser humano a gente vai tratar bem. A gente vai abraçar, entendeu? Primeiro, é o melhor lugar que você poderia estar no momento. Segundo, é ali que uma palavra pode mudar a tua vida. Claro, a gente não vai compactuar com o que você pensa, a gente não vai machucar você, não vai nunca machucar, não vai expor você. Você que vive... Ah, eu sou maconheiro, vai pra igreja, maconheiro, vai. Não, cara, mas eu fumo de manhã, fumo de manhã, fumo de tarde, vai pra igreja à noite. Jesus vai te apresentar uma viagem melhor do que a brisa da... Caraca, mano. A Bíblia é uma viagem, mano. A Bíblia tu lê a Bíblia, é uma viagem. Os caras estão andando com um bagulho de fogo em cima. Olha que doideira. O chão abre e engole uma galera. O outro cai no mar lá, a baleia vem, o cara fica 3 dias aqui, ó. Tá doido? Entra numa cova, os leões estão olhando pra cara dele, que comer não pode. Tá doido, mano. Então, quer dizer, vive a viagem bíblica. É o que eu tô falando, vai pra igreja, vai. Cara, eu tô fraco, vai, tô triste, vai, tô em pecado, vai. Eu sou a favor de ir. Eu gosto de igreja, mano. E não Entendeu? Se importe com os olhares condenatórios. Não, né? Não se importa. É o que eu tô falando, tu não queira trazer a parada pra igreja, mas vai, cara, vai lá, ouve a palavra, entendeu? Isso vai entrar no seu coração, isso vai transformando você devagar. É melhor. Mas melhor. A igreja está preparada para receber esse público? Aí é uma outra questão. É uma outra questão. É o que eu falo, igreja grande tende a ter uma estrutura melhor pela falta de exposição sua. Então fica melhor. Você não é exposto. Entendeu? Às vezes a pessoa não te conhece. Uma igreja grande, por exemplo. Vai chegar... digamos que chegam 2 caras que é casado numa igreja grande, não vai dar nada. Quem é que vai saber? Chega numa igreja pequenininha, primeiro que a igreja pequena, se chegar um cachorro, ele sente. Chegar uma pessoa normal, ele vai olhar. Tipo assim, aí chegou um casal, vai olhar, vai ver o jeito. Aí beleza, exponha mais. Se essa igreja te tratar bem, fica. Não caiu. É constrangedor, sai, vai em outro. Mas vai, cara. Vai pro culto. Entendeu? Domingo vai na igreja, ouve a palavra. Tá pregando a palavra de verdade, a palavra saudável?
Não vai compactuar com o seu pecado, não vai compactuar com o seu erro, não vai compactuar com o que você pensa, mas quando falar de Jesus, de Bíblia, de doutrina, de salvação e de ensinamento, e a pregação também, mano, fala de vida. Fala de vida. Fala de como você lidar no dia a dia, como você ser um bom funcionário, como você ser um bom filho, como você ser um bom marido, como você ser um bom... ter um bom caráter, como você ser alguém que sabe... Um cidadão de bem, né? Um cidadão de bem. A pregação, ela não abrange só a soteriologia, a parte da salvação, a parte do pecado. Ela É claro que isso é a prioridade, né? é a prioridade. É o final, vai afunilar para isso. Mas o culto em si também te ensina a ser gente. Sim. Ou deveria. Né? Se você vai numa igreja onde é só... até o anjo. Sai do sabe, chega aí, irmão. Deveria te ensinar a ser gente. Ou te ensinar a ser um ser humano melhor. Entendeu? Então eu sou a favor, mano. Sou a favor. Sou a favor do maconheiro tá no culto domingo. Sou a favor do drogado. Sou a favor do gay tá lá. Sou a favor da sabatona. Sou a favor do tudo. Entendeu? Não vamos compactuar. Não vamos ajudar você. Não vamos aplaudir você por isso. Também não vamos expor você. Cadê os maconheiros aqui nessa noite? Não vamos fazer isso. Cadê os homossexuais? Cadê aqui? os gays? Tem gay aqui? Uhul! Não vão fazer isso. Teve uma igreja, que é a igreja católica, não sei se já viu esse vídeo. Hoje é dia dos pobres, cadê os pobres? Já viu Todo esse mundo vídeo? levantou a mão. Levante a mão, aí levantou, vamos aplaudir os pobres. Aí o pessoal no comentário, poxa vida, além de ser pobre tem que passar vergonha e ser exposto. Além de ser pobre, tem que ser humilhado. Mas na igreja não vai ter isso, jamais. Né? Não vai. A minha igreja, particularmente, a minha igreja é grande, então a gente não tem problema com isso lá. Entendeu? Ah, cara, mas e se ver meu jeito? Mano, é processo, cara. A igreja é isso mesmo, entendeu? Mas qual a sua visão sobre a igreja chamada inclusiva? Aí tu tá de palhaçada, né? Aí... É o que eu falei. Aí, Que aceita tudo, todos e não, todos. aí não é o cara que quer entrar na igreja pra ouvir uma palavra e se sentir bem, ser bem tratado num ambiente onde não concordam com a ideologia dele. Porque assim como a minha igreja não concorda com o homossexual, também não concorda com o prostituto, O mentiroso, o corrupto. com o moleque que tá indo lá pra catar menina, também não concorda. Com o corrupto. A questão é que colocaram, desnivelaram o nível. A homossexual, velho, tá tudo na mesma linha. Entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é, velho, vai, porque lá vai ter palavra como tempo safado, como tempo corrupto, como tempo adúltero, a pregação vai estar lá. Só que entre você ficar em casa e vai. É isso que eu tô falando. Agora, você querer ir pro lugar para incluir, ou deixar esse lugar inclusivo, eu quero que o lugar lá, eu quero que vocês preguem a favor do que eu faço. Aí, meu amigo, se tiver que aceitar isso, imagina se virar moda. Igreja inclusiva. Vai ter que ter igreja inclusiva para corrupto, fornicação, fornicador, Pedófilo. mentiroso, pedófilo. Entendeu? Vamos falar que tu tá comparando pedofilia com Não, vou sexualismo. falar, tu que falou. Você que falou, tá gravado. Tá gravado. Se tirar o corte, foi seu. Você que falou, não falei nada. Entendeu? Eu falei pedófilo, porque ainda bem que tá gravado. Vou falar não. Misericórdia. Tá entendendo? Então, tipo assim... Não, mas só é uma ideia, não é que com Não, comparação. sim. É que você falou que se Mano, for pra ter igreja inclusiva. eu mando se lascar, eu falei. Se for pra ter igreja inclusiva pra um, vai ter que Vai ter ter pra que ter todos. pra todos. É. Entendeu? Pro ladrão. Aí vão dizer, tá comparando o homossexual com o ladrão. Irmão, tô falando de pecado. De pecado. Entendeu? Tô no âmbito pecado. Vai ter que liberar. Então assim, Caio, mas eu quero ser gay e eu quero uma igreja que me aceite. Tem igreja de gay. Vá pra igreja do gay, irmão. Cidade de Refúgio, lá na Cidade- Roda, não fazer a vou propaganda divulgar não, aqui. nem ferrar. Não vou divulgar. Divulgar não. Cidade de Refúgio, lá na Vai Roda. lá pro rodo, vai pro vassoura, voa, vai. Mas, tipo assim, aí não queira pegar uma igreja normal, que nem anos atrás quiseram lançar uma lei pra isso, obrigar pastor e padre a casar. Aí você tá de sacanagem, pô. Entendeu? Agora, você, cara, tem um pecado. Eu tô usando o exemplo disso aí, mas tem vários Sim, pecados. sim. Eu não vou por causa do meu. Foi a pergunta que você fez. Eu não vou por causa do meu pecado. Vai! Pecado não pode ser empecilho de você congregar. Nunca. Nunca. Pecado não pode ser empecilho. Se fosse isso, nenhum de nós congregaríamos. Não era nem pra porque gente todos estar lá. nós temos pecados. É né? lógico. Com certeza. Pecado não é empecilho para você congregar. É lugar para, de fato, você estar lá e adorar a Deus. Né? Perfeito. Mas, Caio, você é um jovem cristão, pregador, evangelista. Como um jovem cristão hoje deveria se comportar no meio dessa sociedade totalmente deturpada, caída e pecaminosa e ainda assim viver em santidade? Mano, é o que eu falo. Eu vi um cara que dizia o seguinte: eu tenho um sério problema com comida, eu tô fazendo regime.
Aí ele falou o seguinte, falou, ó, se eu sei que eu tenho eu também sou assim, eu chego muito tal, vou pregar hoje, vou chegar 2 da manhã em casa, no hotel, e pego um voo amanhã cedo já pra BH. Então assim, eu sei como que é isso. Às vezes é que eu janto, então eu tô segurando a onda. Antigamente eu comia muito de madrugada também. Por isso que eu me identifiquei com esse cara. Comia 3 da manhã, 2 da manhã. E só McDonald's. Não, nunca gostei desse bagulho, mano. Cara de piada de Eu prédio. não como besteira. Não. Não? Não tem nada, é ruim, a família nordestina, mano, me respeita. Mocotó, tá ficando doido, né? Oxe, lá a gente come... Enzo. Amarrado. É farinha assim, ó, e pimenta. Pimenta, pô. Ixi. É ele que quis me levar ali pra comer comida japonesa agora. Eu falei, vamos, te juro. Aí ele, eu olhei assim, fui educado, né? Eu falei, mano, tem um bagulho mais. Pergunta pra ele. Não tem uma comida de verdade. Pergunta pra ele, você não falou isso. Não tem uma comida de verdade? Ele, tem ali, brasileiro. Eu fui, taquei frango. Pegou assim, ó. Pegou o osso. Peguei na mão e ele todo com aqui, ó. Mano, te juro, aqui, ó, cortadinho aqui, ó. Levantando o mindinho. Mas o errado é o fato. Igreja inclusiva. Ei, sabe aquele pobre que quando ganha dinheiro ele fica metido? Mano, Só falta ganhar o dinheiro. mas eu acho que já é dele mesmo esse negocinho. Não. Fica a igreja. É, por isso que tá muita pergunta sobre esse assunto hoje. Não, já mudei, já, né? Mudou, Então eu acho assim, aí eu tenho essa mania de chegar e comer. Tinha essa mania. Aí eu vi esse cara falar. Ele falou assim, o que eu fiz? Eu enchi, moro nos Estados Unidos, eu enchi minha geladeira de salada. E não tem nada de comida na geladeira que possa me atrapalhar. Então o que ele faz? Ele chega lá, dá fome de madrugada, ele tá escrevendo alguma coisa. Aí ele vai, pô, deu fome, velho. Aí ele pensa, mano, não vou sair pra caçar McDonald's. Porque ele fazia isso. Aí ele abre a geladeira, tá lá cane, eu acho, cane, saladinha, igual eu fiz hoje lá no coisa lá. Tá com azeite, salzinho, come, vai encher, vai preencher a parada. Aí ele deu uma dica. Ele falou assim, o primeiro passo para você vencer a tentação e o desejo não é você se isentando da situação, é você dificultando o acesso. Então esse é o meu conselho para a geração atual. Caio, como eu consigo, eu, Caio, ou eu, sei lá, João, Francisco, Léo, Léo é desviado? Hã? É, desviadinho. Oh, desviado. Ficou feio essa Desviadinho. palavra. Ficou feio. Vocês entenderam? Não, o Léo é cristão. Cristão. Que igreja que você é, Léo? Católico. Católico. É. Que benção. Deus abençoe. Eu tô tentando converter ele aqui pra Assembleia de Deus, mas... Isso daí a tatuagem não deixa. Não, Quem disse? Você não fez tatuagem ainda, né? Eu tenho. Tem? Tenho. É? Aqui atrás. Ah, não... Pode mostrar? Pode? Ah, mentira, pode não. Qual é o problema? Vai fechar minhas portas, vai não. Você fez depois de convertido? Fez o Mundial do Palmeiras aqui, ó. Não existe isso. Rapaz, cara, ele faz piada de... Mano, o cara é bom demais, né? Ai, caramba. Pior que os católicos assim casam com crente, né? Pior. Imagina a bagaça, irmão. Católico com crente. Como é que seria, hein, Fábio? Ele casando com uma pentecostal. Julgo desigual, mas já tá casado já também. Tá casado já, mano? E era católica também? Aham. Os católicos têm poder de jogar aquela aguinha assim? Ou é só o padre? Água benta? Caguinha assim. Não tem uma Água benta, né? uma folha de boldo que eles pegam e falam... Ele já recebeu um monte pra ser liberto, expurgado Meu os... Deus, chega, né? Vamos voltar pra Volta. ele. Eu tô indignado com essa voz foto feia. Vamos matar a foto, então. Não, tá amarrado. Aí, evangelista, meu irmão. Cadê o da arte? Tá ruim, viu? Evangelista. Aí o que acontece? É o Joel, manda um abraço pra Joel, ele. mandei abraço, Joel. Vai pra lá. Tá errando tudo. Ó, pegou uma foto minha com cãibra aqui tendo uma paralisia de face. Aí o que acontece, mano? Aí que tempo que foi isso aí que eu falei Tamo que tempo aí? Tá 1h04. Né? Só pra eu saber essa parte do coisa que eu vou pegar. Aí, então o que eu falo? Dificulta os jovens, né? Dificulta o acesso, mano. Se tu não dificultar o acesso, tu vai cair. Não tem como, pô. Não tem como. Então eu caio. Jovem, pregador, não sou casado. Rodo. Tem mulher, pô, pra caramba, igreja e tal. Dificulta o acesso. Porque eu sei, por exemplo, tu vai numa igreja pregar. Aí tem várias mulheres lá que te seguem. Se tu seguir uma, seguiu pra quê?
Qual é o intuito de seguir? Ela é bonita. Não, ou tu olhou, gostou, legal, viu o perfil, quer conhecer, quer sair, beleza. Mas roda o Brasil, o mundo inteiro. Onde tu vai? Pra quê? Pra tu ficar vendo cardápio? Tá ligado? Então assim, mano, foge, pô. Foge assim. Dificulta o acesso. Foi o que ele falou. O McDonald's tá longe, até eu chegar lá. Então, dificultei o acesso. Na minha cozinha também não tem acesso a comida ruim. O que tem? A salada. Aí vou pegar o que tem aqui de salada e vou comer. Então, eu acho que esse é o segredo pra você. É o que eu falo, velho. Seja sal da terra, esteja junto com a galera mesmo. Caio, vai sair eu e 4 amigos do mundo. Mano, que ambiente que é? É um cinema saudável? Vai. É uma balada? Aí não dá. Entendeu? É um não sei o que, uma discoteca. Não dá. Entendeu? Uma noite do pijama, uma noite de resenha em casa. Vou estar lá comendo uma pizza, a gente vai ver um Netflix. Vai. O que pode sair de ruim disso aí? Entendeu? Vai, pô. Pode, né? Mas não vai. Mas eu tô falando assim, num papo saudável. Então vai. Agora assim, se você sabe que você vai num lugar... Como eu já vi várias pessoas caírem nisso aí. Não, Caio, eu tô bem, tô estruturado. Aí vamos no show do fulano de tal? Vamos. Aí lá vai a pessoa. Chega lá, a pessoa começa a lembrar do mundo, aí toma um negócio. É só um pouquinho, aí vai, aí vê alguém, aí quando for ver, termina no motel, e aí volta tudo de novo. Tá ligado? Então o que eu falo? Dificulta o acesso. Boa. Uhum. Porque o desejo não tem como você dificultar, mano. O desejo você não dificulta. É o instinto. Cara. Está em você, não, né? Não tem como você dificultar o desejo, cara. O desejo é 24 horas, é toda hora, todo dia. Meu irmão, eu me senti um demônio quando eu era novo. Né? 12, 13 anos, mano, aquela época de masturbação terrível. 12, 13 anos? A época da pipa, irmão. Todo dia em casa aqui, ó. Caraca, eu lembro que eu já era crente. Mas 12, 13 anos, pô. Novo assim? Começou? Eu comecei com 11, pô. Tu não começou o quê? Com 18? Não, eu nunca fui viciado. Tu vê que conversa fiada? Nessa área, não. Não, Ele nunca. nem dá risada, né? Hã? Ele nem dá risada. Mano, cara, bicho mente no podcast. Não, mas 15 anos foi. Tu nunca teve problema com masturbação e pornografia, eu tive não? 15 anos. Com 15. Com 15. Ah. Mas tu via. Minha época era revista. Não, minha época também, mano. 15 anos atrás. Sabe o que eu fazia? Eu ia na locadora com meu pai. Lembra da locadora? As locadoras que tinha de fita? Sim. Aí eu ia E ficava lá dentro mesmo. Eu ia tanto pra pegar fita pro meu Super Nintendo, meu pai alugava fita pro Super Nintendo, quanto filme. Só que tinha a área do pornográfico lá atrás. Eu passava por debaixo, mas minha mãe dava tanto tapão. Tá fazendo o que aí? Aí, porque era as capas, e era os caras, peladão mesmo, mulher, em cima dos caras, assim, ficava assim, ó. Aí ficava olhando, mano, tá ligado? Não tinha nem pintinho na época, pintinho pequenininho. E eu novinho olhando. Minha mãe, ai, que tarado, dava os tapão, te juro. Só que eu me converti com 12. Aí 12 pra 13, cara, saia de um culto forte, poderoso. Chegava em casa, queria me masturbar. Queria catar menininha, eu me achava um demônio. Eu falei, meu Deus do céu, como ir? Não, não sou crente não sou salvo não. É que o desejo não sai, cara. Aí envolvia a idade também, 12, 13 anos. Então envolvia um monte de coisa. Puberdade. Tu tá como? Entendeu? Então o desejo não sai, mano. O desejo não sai. Mas como vencer nessa questão? Dificulta o acesso, é o que eu falei. Dificulta o acesso, pô. Num caso desse, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu tô aqui no negócio. Aqui aluga fita. Eu sei que aquela área lá é a seção de fita pornográfica. O que eu faço? Fico aqui no meu pai e não vou. Porque se eu chegar lá, o que já tá aqui vai florar. Tô dando um exemplo bem pra você entender. Hoje poderia transliterar para as redes sociais, né? Então, aí o problema se você segue uma pessoa que te tenta, para de seguir, pô. Aí o problema de hoje qual é? Que antigamente, pra você pecar, você tinha que ir lá. Hoje em dia tu pega isso aqui e vai pro banheiro, mano. Então, pronto, um exemplo claro. Cara, eu tenho um problema com pornografia. Mano, vou falar. Caio, tenho um problema com pornografia. Me ajuda. Caga sem celular, irmão. Vai cagar sem celular. Porque não tem coisa, porque a mania, o ser humano tem mania de cagar com o celular, não tem? Tem. Senta lá e fica aqui, ó. Mano, tu tem problema com pornografia. Tu arrumou café, mentira. Arrumou. Onde ele fez isso? Agora. Deve ser de ontem esse café, mano, certeza. Caraca, fiz agora. esse moleque, ele é... Nunca mais tu fala mal dele, viu, Fábio? Não falo não, ele é... Não, tu falou mal do moleque aí o tempo todinho. Jamais, nunca. Eu falo mal de tu, Acabou de falar que o moleque tem que vencer a vida dele. Não foi nesse podcast aqui não, que eu falei não. Não, vai. O homem tá mentindo. Caraca, mano. Valeu, mano. Então, tipo assim, tem problema com pornografia? Vai cagar sem celular na mão, pô. Que aí tu fica ali, ó, meia hora, 40 minutos, aí vendo rios. Aí do nada, cara, tu tá pesquisando ali, culto evangélico, do nada aparece uma mulher rebolando.
Fala, caraca, eu tava vendo vídeo de pregação no Rios aqui, do nada apareceu uma mulher, aí tu tá sentado no banheiro, porta trancada, chuveiro aqui, tu tem problema na área do negócio. Então, por isso que eu falo, dificulta. Tu vai pro banheiro, deixa o celular guardado, fica... Então, assim, a gente vai tendo que se cercar de dificuldades pro pecado, pra tentação, pra não ter que cair. E se é uma fraqueza do camarada, o camarada sabe que essa é a sua fraqueza, por que seguir pessoas que te levam a isso? Exatamente. É inconcebível, na verdade, um jovem crente, por exemplo, seguir a Anitta, pô. Mano, aí o cara sabe que tem problema nessa área, vai e segue mulher que faz OnlyFans, segue mulher que posta foto de bunda, segue mulher que... Irmão, pode ser crente da igreja que vai lá, que eu conheço, que der parte do Senhor. Se bota foto de rabo, tem que tirar, pô. Essa sinceridade me faz rir, mano. Mano, tu tem problema na área, irmão. Tu vai ver, tu vai ficar tarado. Eu fico tarado, qualquer um fica tarado. Mas o grande problema, às vezes, é que não é nem seguir as meninas do mundo hoje, porque tem gente na igreja que é assim. Tira da igreja, tira da igreja. Ah, mulher do pastor, bota foto de bunda. Tira a mulher do pastor. Pô, se a mulher do pastor fazer isso aí também tá de sacanagem, né? Mas tá entendendo? Então, tipo assim, cara, é isso que eu falo, pô. Então dificulta o negócio. Dificulta. E com o tempo vai melhorando. Eu... Tipo, já tive uma época que eu desviei na minha vida, assim, desandei. E a primeira coisa que você faz é não dificultar. Aí você quer facilitar. Não é isso? É. Uhum. Ah, o que você faz? Você entra lá na rede social, você começa a curtir, comentar. A gente é malandro, irmão. Tá Sabe na como é que chuva funciona? pra se molhar, né? Ah, entendeu? Aí faz o oposto, pô. Faz o contrário. Você não toma açúcar, não? Tomo não, irmão. Quer dizer... Tentando botar o shape. É. Será que vai esse ano? Mas a vida de santidade compete ao cristão, né, Caio? Compete, mano. Compete. Mas vou te falar. É mais difícil ser santo hoje? É. Porque é o que eu te falei. Antigamente, pra tu pecar, tinha que sair de casa. Hoje em dia, isso aqui vai contigo pro banheiro, vai contigo pro quarto. E tudo está erotizado, né? Tudo tá erotizado. A sexualidade está exposta em tudo e em todos os lugares. Mano, tudo tá... Meu Deus do céu. As pessoas cara. Estão afloradas nessa área sexual. Caraca, tudo o que aparece pra mim aqui no Instagram é mais carne. Cor de carne. Eu amo de carne, mano. Putz. Churrasco. Humor. Stand-up. Gosto demais. Stand-up, essas coisas. Pregação aparece, né? Pregação. As publicações do Eu Acredito na Minha Geração. Do Eu Acredito e do... O que eu ia falar? Meu Deus do céu. Academia. Gosto de muita coisa de academia. O seu algoritmo tá saudável, então, né? Então Tá quer dizer que saudável. você não anda pesquisando. Mas tu, aí que eu tô falando agora, quando tá aqui, ó, daqui a pouco aparece. Esse dia eu tava lá. Academia, Renato Cariani. Pregação de não sei quem. Pum, Douglas de Lima, stand-up gospel. Pum, Renato Albani, da hora. Eu caga. Pá, não sei o que, quando coisa, a mulher fazendo sexo oral na banana. Ó, eu falei, que sata. Aí vou lá e tiro, clique em não quero ver essa bexiga. Aí vai. Tá, não sei o que, aí. Cara, então assim, tu é cercado dessas coisas o tempo todo. O algoritmo quer que você veja, quer que você fique. Entendeu? E se demole, como eu já fiz isso também, tu fica ali vendo assim e fala, olha, misericórdia, Senhor. Tá repreendido. Deus, olha. Tava vendo uma pregação agora. Gente, garganta satânica é essa? Oh, foi tudo. Nossa, meu Deus do céu, misericórdia, Senhor. Aí esse tempo que tu ficou repreendendo, o algoritmo já entendeu que tu gostou. Entendeu? Aí, o celular vira um demônio. Depois. Porque aí essa que fica a banana. Aí a próxima vai fazer com um caibro. Mano. Então, tipo assim, fugir, mano. Fala pra tu diante de Deus. Quando aparece, hoje em dia, pra minha mente saudável, sai. Coloca lá, não tem interesse. Não quero ver. E é importante também a mortificação da carne, o jejum, nesse contexto aí, não é? Eu tava fazendo muito jejum intermitente também esse tempo atrás, não só pra fins espirituais, em geral, né? E, tipo assim, é uma coisa que não se fala mais, é jejum, né, mano? As pessoas não jejuam mais. Não jejuam mais. Eu gosto de fazer... E quando jejuam, é a fim de melhorar o seu corpo. Eu gosto de fazer jejum. Eu gosto. Tanto, porque se querendo ou não, o jejum espiritual, ele é o estético. Não tem como você fugir. Entendeu? A diferença é que o intermitente, por exemplo, você pode tomar café, esse aqui sem açúcar, e tomar água. Entendeu? O espiritual, quando eu faço assim, que era espiritual, eu já não bebo. Não bebo nem água, nem só água, no caso. Entendeu? Mas eu gosto. Mas é uma das coisas bobas fazer. Só que, na verdade, a mente do ser humano, no geral, tá suja, pô. Então o jovem tá contaminado. É o que você falou. Ele vai na escola contaminado. Ele chega lá, mano, a roupa das meninas tá terrível. Tá terrível, cara. A roupa dos caras tá ruim, pô. Aí, tava uma trend um tempo atrás aí, não sei se tu viu.
Uma trend aí, o cara botando um short normal e falou assim, nada de short embaixo do joelho. A nova moda agora é... Tum. Aí ele pulava assim, o mesmo short ele tinha cortado e ficou... Quer dizer, não podia usar embaixo do joelho, não podia usar debaixo dos ovos. Mano, parecia uma calcinha. Eu falei, que diabo é isso? Então, aí, quer dizer, erotiza as meninas. Bom, não sei se erotiza, porque se erotizar com um troço desse também, pelo amor de Deus, né? Aí as mulheres vai e qual os tênis dizendo? As meninas é idiota, cara. Que não sabe nem dançar, botam uma música de tênis, fica rebolando. E é tudo coisa pra te contaminar, te contaminar, te contaminar. Então o cara hoje, ele não perde a virgindade quando ele deita com a mulher na cama. Ele perde a virgindade quando ele tem acesso à internet. Rapaz, isso é forte. Repete de novo, por favor. A virgindade hoje da pessoa não é perdida mais na cama, penetrando com outro. É perdida quando você tem acesso à rede social. A pureza, né? Perde a pureza. Seja, cara, antigamente a pessoa... Era normal você antigamente ouvir a pessoa falar assim... Cheguei na hora H, não sabia o que fazer. O cara chega atriz pornô, irmão. O cara chega ator pornô. Pô, como é que esse cara sabe essas coisas? Aqui. A menina chega já atriz pornô no bagulho e fala assim, pô, perdeu a virgindade primeira vez. Por quê? Porque esse mecanismo trabalha na nossa mente, e trabalha na mente dos jovens hoje em dia, pra te deixar assim, aguçado. Entendeu? Então, assim, a virgindade antigamente se perdia na cama, hoje em dia se perde no celular. Você tá mexendo aqui, ó, o cara vai vendo, vai olhando, perdeu, tirou toda a curiosidade que tinha, ele já sabe de tudo. Não falou com ninguém, não conversou com ninguém. Antigamente você saberia de sexo, eu não vim de berço cristão. Meu pai falava abertamente de sexo comigo. É assim, assado, tal. Isso que era... Mas tem pais que até hoje não falam abertamente com seus filhos. Não falam, mas a internet fala. E fala bem pior. A internet é a escola, A internet ensina, irmão. A internet ensina. Entendeu? Então tá mais difícil viver em santidade hoje do que antes, do que antigamente? Só que tá mais difícil e tá mais difícil viver em santidade, só que tá mais fácil você fugir. Entendeu? Vou melhorar. Tá mais difícil você viver em santidade pelas propostas. Só que tá mais fácil você conseguir sair disso. Porque antigamente, por exemplo, você tá numa igreja onde se descobrirem que você pecou, eles te excluem do corpo. Então você vai para a igreja e te olham torto, você não toma ceia, anunciam o seu nome lá em cima. Então, era mais difícil você pecar, mas quando pecava já era. Ou você vivia uma vida de pecado sem ninguém saber, que a maioria fazia isso. A maioria, irmão, sempre fez. Entendeu? Hoje em dia, as propostas são maiores, só que o acolhimento da igreja também aumentou, velho. Hoje em dia, por exemplo, a forma que trata um namorado que teve relação sexual com a namorada não é da forma que tratava antigamente. Eu conheci caso de o namorado com aquela namorada, marcar a data do casamento porque caiu em pecado, e depois do casamento ficar mais 1 ano de banco porque caiu antes de casar. Não tem noção isso, mano. O cara casou, irmão. E eu ouvi da boca do pastor, não é assim não é porque casou que resolveu, tem que aprender. Olha que loucura. Jesus não faria isso, cara. Tipo, o cara proibindo uma pessoa de tomar ceia. Nem pode fazer isso. Nem pode. Não é você que determina quem toma ceia e quem não toma. Enfim. Então, tipo assim. E aí... Então, hoje tá mais difícil santificar, só que tá mais fácil você fugir do pecado. Ou você ser acolhido, ou você... Por exemplo, Caio, tá difícil. Eu tenho uma ex-namorada aqui que a gente se cata de vez em quando. Eu não sei o que fazer. Cara, tua igreja tá cheia de grupo de jovens. É reunião toda hora, é GC, é célula, é grupo... É saída, é um monte de coisa. Então, a forma de você ocupar a sua mente hoje está muito maior, tá ligado? Do que antigamente. Então, para o jovem mesmo vencer essas tentações e vencer o mundo, é se envolver com as coisas de Deus. Ciclo de igreja, mano. Ciclo de igreja. Se envolver com as coisas de Deus, está envolvido. As coisas de Deus e as pessoas de Deus. Boa. Porque, Fábio, não é só jejum e oração, não é só botar a mão na cabeça. Caio, eu tenho problema de sexo, eu fico com várias mulheres. Não adianta botar a mão na tua cabeça e orar. Não vai ser uma unção de santidade. Que ciclo você anda? Não, eu saio com a galera que todo mundo cata todo mundo. Tu vai catar também. Então, eu aconselho para os jovens, cara, pelo menos naquela primeira fase de adaptação, cara, se joga com a galera da igreja. Uma galera saudável. Não é aquela galera bitolada, aquela galera saudável. Crente que vai comer uma pizza. Crente, mas que vai ver o Netflix. Crente, mas que vai no cinema. Crente que vive o equilíbrio, né? Que ao mesmo tempo vai comer uma pizza. Porque você vai no cinema, mas vai num monte também. Crente que vai num monte. Crente que vai jogar bola. Porque você vai ver que... Aí você vai aprender que tem um novo ambiente. Um ambiente que dá pra você viver sem álcool também, pô. Quem sabe? Que você não sabia disso. Você saía porra, tinha que beber. Vai ver a galera ali na resenha, não tem álcool. Não tem zoeira. Não tem...
É só aquilo ali. Então, tipo assim, se joga nisso. O conselho que eu dou pra todos os jovens eu fiz isso quando me converti. Cara, eu fiquei bitolado em igreja. Não façam isso, né? Questão de habitolar, não tem necessidade. Mas eu grudei com a molecada, eu grudei com a igreja, tocava bateria. Eu ficava com jovens, ficava direto, mano, direto. Entendeu? Até você amadurecer e ver o que você quer fazer da sua vida. Tipo assim, não, eu já consigo me virar sozinho. Hoje eu já desintoxiquei. Porque a época de desintoxicação que é difícil, né, mano? Eu sempre falo que é o tempo contra o tempo. Por exemplo, você viveu quanto tempo? Você nasceu na igreja? Eu ia quando era criança, mas depois me desviei. Aí depois eu fui pro mundão mesmo, né? Tu foi quanto tempo no mundo? Eu fiquei uns 7 anos, mesmo na loucura. 7 anos. Tá quanto tempo de volta? 16 anos. Então pense, hoje tem 16 contra 7. Já ganhou. Sim. Quando tu voltou pra Jesus, era 1 ano contra 7. Era 2 contra 7. Era 3 contra 7. Era 4. Então quer dizer, o tempo que você viveu lá fora, tu tem que ganhar esse tempo ainda. A intensidade do que você vive que vai engolir isso. Não tem como você tirar 7 anos da tua cabeça assim. Verdade. O que você viveu, o que você fez, as coisas que você realizou foram em 7 anos. Para 1 mês de crente mudar, não muda. 2 meses não muda. Não muda. Mas há de concordar que quem viveu a loucura do mundo, só a loucura mesmo do evangelho, da espiritualidade agora, para ajudá-lo também a vencer esse desejo de voltar para a loucura do mundo, não? Depende do que ele viveu lá, porque tem cara que vem cansado, mano. Tem cara que não quer mais. Tem cara que já procura Cristo porque não quer mais aquilo. Tem cara que, tipo assim, converte e fala, pô, não vou largar meu vinho. Eu gosto de vinho. Beleza, porque o vinho pra ele sempre foi esporádico, sempre foi recreativo, sempre foi ali, um vinhozinho aqui e tal, entendeu? Tem cara que era alcoólatra, bebia, quando se converteu. Eu tenho nojo disso. Eu fui muito machucado, eu fiz muita besteira, Então o cara, nada do que associa ao mundo ele quer. Então esse cara facilmente vai ser um cara que não vai voltar pra lá. Tem cara que vem pra Jesus agora com a mentalidade, eu era escravo do mundo. Eu era escravo, não, livre, aquela vida né? era ruim, eu sofria, minha família sofreu e nada de lá me fez bem, tipo isso. Já tem cara que vem, se converte por alguma situação, tipo, foi na igreja, ouviu a palavra, Deus falou com ele e converteu. Só que ele não tem uma vida ruim, nem uma vida muito bagunçada. Ele tem uma vida mediana, entendeu? Uma vida resenha aqui, resenha ali, resenha lá e acabou. Entendeu? Aí esse cara vai ter que mudar alguns hábitos, porque os desejos da carne dele vão ter que ser controlados. Vai ter que ser pensado sobre isso, entendeu? Ô Caio, mas a gente também está vivendo em um tempo que o evangelho ele está sendo deturpado por muitas pessoas. Por exemplo, havia um tempo que as pessoas vinham para Cristo e elas eram radicais demais. Beirava o fanatismo. Tudo Sim. era pecado. Até respirar é pecado. Mas hoje a gente está vivendo uma deturpação. As pessoas vêm para Cristo e a gente tem até uma expressão, tem nada a ver. Pô, os caras saem do culto e vão para uma baladinha, mas são crentes. Saem do culto e vão para um happy hour e são crentes. Sim, não. É o que eu tô te falando. Eu não estou pregando para esse tipo de gente, né? Eu estou pregando para o tipo de pessoas que querem mudança. Quando eu falei aqui você é maconheiro, você é gay, vai para a igreja, vai. Eu não estou falando assim, vai e continua com a vida que você tá. Não, eu estou dizendo o seguinte, Caio, eu não vou porque eu faço. É bobeira. Vai sim. Mas eu vou fumar amanhã, tá, mas vai pra igreja. Entre estar na igreja e estar em casa, ou entrar na igreja e estar em um lugar pior, vai lá. Não, essa mensagem eu entendo que você tá falando. Senta aí. Não é para é para alguém que ainda não foi nascido de novo. Que não foi nascido de novo. Agora, assim, nitidamente, não vou defender pontos de calvinismo, nada disso aqui não. Mas as pessoas criticam a galera do calvinismo de forma muito errada. Né? Quando fala assim, eles falam que uma vez salvo, sempre salvo. Meu Deus! Cara, não estou fazendo apologia ao calvinismo, não sou calvinista, não é isso não. Mas o pessoal interpreta errado o que os caras falam. Interpreta errado. Eles não falam que uma vez salvo, sempre salvo, como quem diz assim, aceitei Jesus, vou pro mundo, porque eu estou salvo. Nunca falaram isso. Nunca. Eles falam o seguinte, se de fato você é salvo, você não perde a sua salvação. E qual é a comprovação de que você foi salvo? É que você nunca mais vai querer ter aquela vida que você teve. Então olha a diferença. Entendeu? Aí o próprio Armínio fala que se não for pela força do Espírito Santo, você nunca consegue receber a Cristo como Salvador, se entregar a Cristo. Essa é a verdadeira conversão. Essa é a verdadeira conversão. Então eu acho assim, cara, tem turistas de igreja, tem cara que vai lá na igreja dar uma volta e sai. Tem cara que vai lá... Então assim, mas a pessoa que se converteu de verdade não faz isso, pô. Não faz, não é aceitável. Uma igreja séria não pode concordar com esse tipo de coisa. Uma igreja séria... Cara, a igreja pode ter fundo preto, a igreja pode ter fumaça. Parede preta. A igreja pode ter parede preta, a igreja pode ter... Púlpito de latão. Púlpito de latão, a igreja pode ter... falar inglês. Jesus! Uau! A igreja só não pode aceitar divórcio, mano. Sem motivo.
A igreja não pode aceitar adultério como se fosse algo normal. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa, se você está numa igreja que aceita isso normal, aí é outra conversa. Aí é outro papo. Entendeu? Então, não é que eu sou um cara anti isso. Não é, cara, você é contra o sistema. Não, eu sou a favor da doutrina. Sou a favor da doutrina verdadeira. O que eu sou contra é pessoas que vão para esse lado ou gente que vai para o outro extremo, que é o que você falou. Então já que é isso, eu sou livre em Cristo, vou domingo aqui, segundo para balada. Mano, você tá num time, cara. Joga nesse time. Se é isso que você quer, joga nesse time, fica nesse time, obedece a regra do clube e segue o jogo. E o equilíbrio é bom para todas as áreas da vida, né? Mano, esse equilíbrio de igreja balada, igreja meteu louco, igreja não sei o quê, igreja maconha. É o equilíbrio, é o que eu tô te falando. Vida humana e vida espiritual. Jesus veio para pregar para os humanos, numa vida humana. Paulo ele ensina coisa nas cartas dele que... Paulo ensina que a mulher não pode ficar sem transar com o marido, irmão. É Paulo na Bíblia, no livro mais sagrado do planeta, ensinando para a mulher. Não fique sem coisar com o marido, sem ele querer. Ou os dois, sem ambas concordância. Está em pecado esse caso. É pecado. Entendeu? O corpo do marido da mulher do marido, dentre outras coisas que ele vai tratar. Entendeu? A Bíblia ensina só você não visitar muito a casa do irmão. Provérbios em cima, só você não pegar, não dar dinheiro emprestado. Fala, que bexiga é isso? Mas cadê o reino? Mano. Ensina você não pagar tudo para as pessoas também. Ensina a pagar tudo. Entendeu? Então, tipo assim, meu Deus, cara, a Bíblia é aqui, mano. É isso que eu falo. A Bíblia é aqui, ó. A Bíblia te ensina a ser um ótimo ser humano. E aí as pessoas que veem o ótimo ser humano perguntam, como você consegue ser isso? Aí você fala, pelo lado espiritual que eu tenho. Aí elas vão querer ser você e vão acessar o espiritual para chegar onde você tá. Entendeu? Então, por isso que eu falo, nós somos humanamente espiritual. Nós, como humanos, seguimos o que a Bíblia ensina e, como espirituais, estamos aqui como turistas, como passageiros e deixamos bem claro que não pertencemos a esse lugar. Agora, Caio, você faz parte dessa geração, tem convívio com muitos pastores e há muitas perguntas dos jovens atualmente para os pastores hoje, mas nem sempre os pastores conseguem falar tudo no púlpito para essa geração. Tipo? Por exemplo, hoje, se tu fosse um pastor, o que tu falaria para essa geração de jovens que pastores não costumam falar no púlpito? O que eu falaria para a geração atual, que eu falaria é, primeiro, voltem a ter desejo pelo ministério, porque o pessoal perdeu. A galera perdeu, você não vê mais jovem querendo ser pregador, jovem querendo ser cantor, jovem querendo ministrar, é difícil isso. Voltem, perderam isso por causa das cobranças que tinham antigamente. Porque você não pode isso, aquilo, não sei o quê. Então o pessoal foi perdendo gosto. O que eu teria para falar para os jovens dessa geração é, vocês têm a chance de ser e fazer aquilo que nossos pais não fizeram. Aquilo que talvez nossos pastores não fizeram. Entendeu? Por exemplo, conheço vários pastores que os filhos, a maioria, os filhos não gostam de igreja, mano. Não gostam de Deus. Não gostam do pai. Por causa da igreja. O que eu faço como jovem então? Desvio? Não. Arrumo o que esse cara fez. Você tem a chance de ser esse pastor amanhã. Você tem a chance de ser alguém diferente amanhã. Entendeu? Então o que eu falaria para essa geração de jovens hoje é: não se cobre no âmbito de viver o que um sistema pede. Que eu costumo dizer que a vida do jovem é embaçada, mano. Você não pode ficar muito tempo solteiro, que se ficar muito tempo solteiro, você tá em fornicação. Tá catando mulher por aí, né? Tá muito tempo solteiro. Deve estar catando alguém. Aí tu fala, tá bom, vou namorar então, pra poder parar de falar. Tu arruma uma namorada, mas não pode ficar muito tempo namorando, que senão tu tá catando a namorada. Tá catando a namorada. Aí tu fala, tá bom, então vou casar rápido pra parar de falar. Só que não pode casar errado. Porque se casar errado não pode divorciar. Aí tu vai lá e casa rápido. Quando casa rápido, não tem mais o que falar, mas não vai ter filho. Aí tu fala, não, vou chutar o balde, tô nem aí não. Vou esperar em Deus, vou casar como Deus quiser. É viado. Ou é lésbica. Ou é não sei. Entendeu? Aí nessa pressão de gente que tá mal casada, mal resolvida, gente que tá toda lascada, que eu falo pra tu conhecer mó galera. O cara casa rápido, casa errado, casa nas pressas, faz isso, faz aquilo. Não tô dizendo, mano, eu saí de casa com 23 anos pra morar sozinho. Entendeu? Não tô dizendo de moleque mimado, não tô falando de moleque fresco, de homem que é isso mesmo, então eu vou casar com 30 anos na casa da minha mãe. Não.
Você pode ser homem. Pra mim, 22 anos, o cara tem que ir embora, irmão. 22 pra 23 tem que ir embora, tem que alugar o lugar dele, tem que ficar na casa dele, acabou. Não tem que ficar em casa de mãe mais, não. Seja crente, seja lá o que for. Paga tuas contas, vai, sente ali o boleto. Mano, eu tenho 28 anos, eu sei o que eu pago. Tá doido? Vai lá, aí sim tu é homem. Eu não tô falando disso. Pra mim, 23 anos tem que ir embora. Você tem que ter responsabilidade. Não tô falando de um cara que não quer casar pra ficar ali com a mamãe. Eu tô dizendo que você não pode sofrer essa pressão. E essa é a minha palavra pros jovens. Você não pode sofrer essa pressão de te rotular e você ceder. Por quê? Porque isso a longo prazo, Fábio, isso mata, isso destrói, isso deprime, isso desvia. E quem não aprende a ter responsabilidade sozinho jamais vai ter responsabilidade isso adoece. Cara, fiz coisas porque a igreja mandou, o sistema mandou, pessoas mandaram. No final de tudo, irmão, tu acabou se quebrando. Aí deu ruim pra tu. A gente está encerrando, mas por quais motivos um jovem não deveria casar? Por quais motivos um jovem não deveria casar? Falam que jovem não tem que casar pra... Eu tenho que tomar cuidado que eu falo muito, muito direto. Oh, meu Deus. Falam que jovem não tem que... jovem não tem que casar pra transar, já viu isso? Já. Mentira, tem, pô. Tem que casar pra transar mesmo. É doido, é? Mas não tem que ser só por isso. Não tem que ser só por isso, mas tem que casar pra transar, pô. Paulo falou, né? Aquele que não, né? Que não consegue segurar aqui. Case. Então, pronto. Porque é melhor casar do que abrasar. Não, vou casar. Do que abrasar. Vou casar porque... Deus une propósitos, então vou casar com um anjo. Vai não, irmão. Você não cata anjo. Então você vai catar a mulher e o homem lá. Então tem que casar, sim, o objetivo de coisar. Só que, aí, claro, você não vai só por isso. Você tem que arrumar a parada, né? Então, assim, primeiro conselho, não case por causa de ministério. Vou casar para explodir ministerialmente. Não faça isso. Vou casar para crescer ministerialmente. Não faça isso. Vou casar para ter sucesso no ministério. Não faça isso. Nunca. A não ser que você tenha uma pessoa que você ame, que você gosta, que você já viu que é. Cai, é ela. Eu tenho plena consciência que ela vai ajudar o útil e agradável. Vá. Agora, arrumar uma. Eu preciso de uma mulher para quê? Porque por causa do meu ministério, cara, isso vai matar. Porque de 100% se quebrou. Dos que eu já vi, 100%. Claro, aqueles casos que a pessoa, né, já gostava, já tinha um negócio ali. Pô, a gente quer que você assuma uma igreja, vai esperar você casar. Ah, amor, vamos casar logo? Então vamos. Aí case, porque já tem uma história. Agora sim, arrumar uma pessoa pra casar? Não casa. Por causa de ministério? Não faz isso. Vou casar porque não aguento mais meu pai e minha mãe. Não casa. É isso que eu falo. Por isso que eu aconselho, mano, sai de casa sozinho. Luga, paga boleto, paga água, luz, telefone, internet, tudo. Depois, meu aluguel é hoje, inclusive, vence. Quer pagar pra mim, mano? Te manda aí. Não, a bênção é sua. Quer pagar? Se eu pagar pra você, eu vou impedir a sua bênção. É hoje, mano, é hoje, ó. A bênção da responsabilidade. Foi bom lembrar. Então, paga aluguel, paga a pessoa. Quando pagar, aí você... Aí fica mais fácil. Você sabe que você tá recebendo alguém pra acrescentar na sua vida. E não. Então, esses dois motivos, cara. Não case por causa de ministério, não case por causa de pressão de... Vou casar porque Deus vai me usar mais. Não vai. Não vai. Deus tem que te usar da forma que você tá. Ele vai usar. Deus não vai explodir teu ministério. Claro, vai abranger outras portas. Você vai acessar outros lugares. Tá ligado? Mas não é o motivo disso. Isso não pode ser o motivo. E não pode ser o motivo de casar por causa de problema familiar, que é o que a maioria faz. Ah, você não tá em briga com teu pai e com a tua mãe, eu com a minha, vamos se juntar. Pronto, 2 mal resolvidos. Que vai esperar o pai ir no cara, ela vai esperar a mãe na outra, aí acabou. Deu ruim. E não casar por pressão também, né? Isso resumindo, né? Não casa por pressão. Professor, a gente encerra aqui agora. Durante o nosso bate-papo aqui hoje, nessa mesa. Sim. Qual pergunta tu gostaria de responder, mas eu não te fiz? Qual pergunta eu gostaria de responder que você não me fez? Eu tenho que fazer a pergunta para você, gerar uma pergunta que você me faça. Isso. Talvez sobre os pais desses jovens, né? Sobre os pais deles. Algum conselho para os pais deles? Qual seria o conselho que tu daria para os pais dos jovens cristãos dessa geração? Cara, paciência. Paciência. Você fez muita coisa antes desses jovens, você viveu muita coisa, então tenha paciência. Aos pais religiosos, pelo amor de Deus, se põe no lugar desses jovens. Entendam que eles não tá na sua época, não tá na sua geração. Conversa de tudo com esse jovem. Fala de sexo, fala de droga, fala de tudo. Fala de cerveja, fala de música. Tenta saber o que está acontecendo na geração atual, quem está em alta, o YouTube que está em alta, o cantor que está em alta, a música que está em alta. Porque sendo assim, você vai acessar esse menino como filho. E não é para ser amigo dele, você é pai, você não é amigo, mas você vai gerar uma confiança nele, uma abertura nele. E acima de tudo, ensina o teu filho no caminho. Não é o caminho, é no. Os pais ensinam o caminho. Ó, o caminho é ali.
Não é é no. Você tem que estar junto com eles. Ensina teu filho no caminho. Pega na mão dele e no caminho anda. E ele vendo você andar, ele vai aprender. Então esse é o meu conselho para os pais aí. Perfeito. Se tivesse que deixar uma mensagem para o mundo, naquela câmera ali agora, o mundo está de olho, querendo ouvir uma mensagem que saia da voz, através dos lábios do Caio César. Sejam simples, sejam de Deus, tenham muita paz. Não se preocupe com cobranças externas. Todo mundo odeia todo mundo ama todo mundo. Você é odiado ou amado, dependendo do que você oferece no momento. Então você vale a fase que você vive. Se você estiver ruim, as pessoas vão te odiar. Se amanhã a sua vida mudar do dia para a noite, as mesmas pessoas vão te amar. Então se preocupar com aquilo que os outros pensam é bobeira, é você querer escravizar e se torturar. Isso não tem necessidade. Jesus ama você independente da fase ruim, independente da fase boa, porque Jesus ama você por aquilo que você é. Se agarra nesse amor e Deus abençoe. Perfeito, evangelista Caio César, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto, meu amigo. Por vir aqui. Amém. Léo Dal Negro, toda a nossa audiência. Você que está com o nome negativado na praça, alguma coisa aconteceu que te deixou com o nome sujo, mas você pode iniciar 2025 limpando o seu nome, isso em até 7 dias e ainda mesmo antes de pagar as suas dívidas. Entre em contato aqui nesse QR Code ou pelo WhatsApp. Bosscred vai te ajudar com isso, a fazer você voltar, ter crédito na praça e chega de constrangimento, né? Não consegue financiar nada, quer comprar alguma coisa, tem que pedir cartão de crédito emprestado antes de quitar as suas dívidas e em até 7 dias você pode ter o seu nome limpo novamente. Você que precisa registrar uma marca, o nome de um restaurante, o nome de uma clínica, o nome de uma igreja, um slogan ministerial, você que precisa registrar o nome de uma conferência, de um seminário, entre em contato aqui com a Albernaz Registro de Marca. Está aqui o WhatsApp, Dr. Arthur vai te atender da melhor forma possível para que no ano de 2025 sua marca seja registrada juntamente ao INPI e assim sendo, você estará livre de sofrer crime de plágio. E se isso acontecer, você vai ter direito jurídico para reivindicar o nome e a marca que pertence a você. Você que é do estado do Paraná e está procurando um lugar para ter um tempo de lazer, de diversão, você precisa conhecer o maior parque termal da região central do estado do Paraná. Eu estou falando do América Parque. Melissa tem um recado especial para você e eu já deixo aqui a minha gratidão por você nos acompanhar até aqui. Semana que vem nós estamos de volta com mais episódios do Eu Acredito Podcast. 14, Pastor Carlos Eduardo, 15, Pastor Carlos Cardoso, 16, Pastor Irinaldo Silva, 17, ex-bruxa Oladimuque Adewi. Melissa, tem um recado. Valeu, gente. Sol, água e felicidade se encontram no América Parque, o mais novo parque aquático do centro do Paraná. Diversão garantida para toda a família. Eu acredito na minha geração.